Era um dia tranquilo, ou assim eles pensavam. A viatura da patrulha parou. 2 oficiais desceram. À frente, um grupo de homens cercava um homem ferido. O bandido ruivo havia sido esbofeteado mais cedo por agredir uma mulher muda. Agora ele desejava vingança. Chutou o homem ferido, o ex-capitão. Um oficial correu para ajudar, mas os capangas o imobilizaram. O valentão sorriu. Ajoelhe-se, lamba meus sapatos ou eu quebrarei o braço dele e o entregarei a você. O capitão hesitou por um instante. Então, alguém interveio nosso protagonista com uma calma e firmeza notáveis. Se alguém sequer tocar nele, avisou, eu vou quebrar todos os seus ossos e usá-los como lenha para uma fogueira. A multidão rugiu e avançou. Num piscar de olhos ele se moveu. Chute, cotovelada, joelhada, soco, 4 homens caíram em segundos. Seu líder Shai, furioso, ergueu a arma. Você está morto por atacar guardas da cidade. 3 tiros foram disparados. Ele agarrou a arma em pleno disparo. Lento demais, ele proferiu, e a esmagou com as próprias mãos. Shu avançou com uma adaga. O homem segurou seu pulso, desarmou-o e o ergueu pelo pescoço. Você queria que ele se ajoelhasse, não é? Ele rosnou. Sua vez. Ele arremessou Shi ao chão, inconsciente, espumando pela boca. O resto só conseguia olhar, incapaz de acreditar no que tinham visto. Nosso protagonista havia adquirido esse poder aterrorizante há alguns meses. Ninguém jamais imaginaria que a escavação arqueológica de uma ruína misteriosa desencadearia um selo antigo, e por sua vez, isso se tornaria uma catástrofe para toda a humanidade. Uma estranha névoa carmesim, como cola de sangue, rapidamente se espalhou por todas as cidades. Humanos apanhados na névoa de sangue não conseguiam resistir à mutação, enlouquecendo antes de morrer violentamente. No entanto, a maioria das outras criaturas vivas se transformou em seres aterrorizantes com habilidades bizarras. Elas foram descritas como aberrações. Por onde essas aberrações passavam, deixavam cidades em ruínas. O medo se espalhou como uma praga. Mísseis foram lançados e atingiram a cidade. Poeira e fumaça cobriram a área. Um sujeito, parecendo um zumbi com uma mão em forma de garra de aberração, procurava por Xiao Zui. Algumas aberrações lupinas o enfrentaram, mas ele continuou a procurá-la. Ele arranhou as aberrações lobo. Depois disso, parecia cansado e instável. Ele pisou nas ruínas, ainda em busca de Xiao Zui. Ele caminhava como um zumbi até que avistou uma boneca. Apressou-se em se aproximar dela, pensando em Xiao Zui. Estava prestes a pegar a boneca usando sua mão em forma de garra, mas parou e a transformou de volta em sua mão normal antes de agarrar a boneca. E então lágrimas caíram de seus olhos. Ele queria desesperadamente saber onde ela estava. 3 dias antes, relatórios chegaram sobre uma névoa carmesim aparecendo em múltiplas áreas da região. O público foi aconselhado a não entrar em pânico e a permanecer dentro de casa o máximo possível. Enquanto isso, havia uma família em um passeio de carro. O filho e a filha dormiam no banco de trás. O pessoal militar bateu no carro, ordenando que o movessem imediatamente. A mãe estava no banco do passageiro enquanto o pai dirigia. Ele expressou sua descrença nos políticos. A filha disse ao irmão mais velho que estava com medo. O irmão a tranquilizou, dizendo que ficaria tudo bem, já que estavam todos com ela. Enquanto o pai reclamava sobre o envolvimento do exército e a tentativa de disfarçar o evento como um desastre natural, o filho notou a enorme comoção lá fora. Ele ficou curioso sobre o que era a névoa carmesim, e então foi seguido por uma forte explosão. Isso o surpreendeu. Imediatamente ele cobriu a irmã e disse para ela se abaixar. Um carro caiu em cima do deles. O filho perguntou aos pais se estavam bem. O pai admitiu que sua perna estava presa, enquanto a mãe tossia sem parar. Ela perguntou o que havia acontecido. Um som alto havia chamado a atenção deles. O medo tomou conta de seus rostos. Eles viram pessoas fugindo de uma aberração. Imediatamente, o pai disse para saírem do carro. O filho chutou a porta para abri-la e saiu. Ele tentou abrir a porta da mãe, mas estava emperrada. Ela disse para ele apenas levar a irmã e ir, mas ele queria tirá-los de lá a todo custo. Sua irmã tremia ao ver a aberração se aproximando de um homem. Aquele homem gritava por ajuda em voz alta. Vendo o quão perto a aberração estava, a mãe deles o instou a ir embora imediatamente. Seu pai o lembrou de que ele era o irmão mais velho, então tinha que ser responsável por ela. Deixaram Xiao Shui, sua irmã, sob seus cuidados. Então uma explosão os arremessou para longe. A aberração havia saltado em direção ao carro deles. Shui gritou pelos pais. A aberração ficou agitada com um alvoroço. Ela os atacou. Shui queria ir até os pais, mas o irmão a arrastou para longe. Toda a área estava em completo caos e desordem. A aberração voadora derrubou a aeronave militar. Eles correram o mais rápido que puderam. No caminho, notaram como os animais e as pessoas enlouqueciam. O irmão mais velho questionou o que diabos estava acontecendo ali. A névoa carmesim cobria a área, enquanto a aberração, semelhante a um lobo, saía para caçar. Os irmãos se esconderam atrás de uma prateleira. O irmão espiou e viu o lobo se afastando. Ele ficou aliviado por ele finalmente ter ido embora, mas sua irmã de repente se sentiu estranha.
Ela segurou a cabeça. Ele perguntou o que havia de errado. Ela admitiu que não se sentia bem. O irmão viu seus rostos no espelho e havia linhas se formando neles. Ele suspeitou que fosse porque inalaram muita névoa carmesim. Ele pegou alguns suprimentos na prateleira e umedeceu um pano com água. Em seguida, cobriu o nariz e a boca da irmã com ele. Mas, naquele momento, sentiu uma pontada de dor. Sentia-se tão quente e algo estava forçando a saída de seu corpo, e ele não conseguia impedir de jeito nenhum. Zhu perguntou o que havia de errado, mas ele mentiu, dizendo que estava bem. Ele tentou controlar sua mão trêmula. A aberração lupina errante o sentiu. Ele gritou para seu corpo parar, assustando sua irmã. Então a aberração os avistou. Imediatamente eles correram e ela os perseguiu. Saíram do supermercado e foram bloqueados por uma aberração alada. Estavam cercados. Ele segurou a irmã com força, confortando-a para não ter medo. Então a aberração alada bateu as asas, rugindo alto. Várias outras aberrações se aproximaram deles. Havia até mesmo um monstro vermelho, parecido com um dragão acima deles. O irmão pensou que eles realmente iriam morrer ali. Além disso, antes de prosseguirmos, este sujeito será nosso protagonista principal, então aguardem sua armadura de enredo super poderosa. O irmão arrastou a irmã para voltarem para dentro, pois era mais perigoso lá fora. Ele pegou num pedaço de pau, dizendo que era a única chance deles. Ele atacou a aberração lobo e quebrou do pedaço de pau. Então a aberração lobo tentou comê-lo. Ele caiu no chão enquanto tentava impedir que sua boca se fechasse. Parou quando de repente foi atingido por uma flecha no olho. Zhu o ajudou usando a besta que encontrou. Mas então a aberração lobo a atacou. Seu irmão gritou para ela correr. Ela correu. Seu irmão disse para ela não olhar para trás de jeito nenhum. Enquanto isso, o irmão tossia sangue e sentia uma dor excruciante. Aconteceu em um momento realmente péssimo. Shui tropeçou e caiu enquanto a aberração lobo estava logo atrás dela, pronta para atacar. O irmão agarrou a parede para se levantar, e de repente uma luz vermelha brilhante disparou para o céu. Os destroços caíram sobre o lobo, e o irmão o imobilizou no chão. Então ele o esfaqueou usando uma barra de aço. Ele o esfaqueou repetidamente, dizendo para ir para o inferno. She viu isso e ficou preocupada com o irmão. Ela imediatamente o abraçou para fazê-lo parar. Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele. Ela o assegurou de que estava bem para que ele pudesse parar. Concomitantemente, seu irmão se lembra dos pais, dizendo para eles correrem. Deixaram Shui sob seus cuidados. Enquanto seu pai o assegurava de que cuidaria da mãe, ele foi instruído a cuidar de Shui e sobreviver. Então ele ouviu Shui chamando-o. Ele recuperou os sentidos e viu a irmã o abraçando. Ele pediu desculpas por fazê-la se preocupar. Ela perguntou se ele estava bem agora. Ele ia responder que estava bem, mas viu uma aberração alada através do vidro se aproximando de Sui. Ele imediatamente a agarrou para evitar o ataque. A aberração alada voltou sua atenção para eles. Ele a atingiu com uma barra de aço. Para fazê-la ir embora, o ataque a fez voar para longe. Então ele disse a Zui para se esconder enquanto ele lidava com aquilo. Zui ficou preocupada que ele fosse sozinho. A grande aberração pássaro estava de olho neles, então ele tinha que afastá-la. Mas Zui não queria que ele fosse de jeito nenhum. Ela estava com medo de que ele perdesse o controle novamente. Ele a assegurou de que isso não aconteceria desta vez e pediu para ela esperar ali, pois ele voltaria logo. Ela o fez prometer que voltaria são e salvo. Ele prometeu a ela. Então ele saiu. Ele tinha a teoria de que caçar aberrações e absorver a energia vermelha delas o tornaria mais forte. Então ele esperava que a energia do grande pássaro fosse ainda maior. Assim, se ele o derrubasse, teria poder suficiente para proteger sua família. Ele gritou para que morresse. A grande aberração o observou, mas os lobos atacaram em vez disso. Era como se ele nem valesse o tempo dela. Ele atingiu os lobos com a barra de aço enquanto se dirigia à aberração. Seus ataques eram poderosos, mas os lobos trabalhavam em conjunto. Depois que ele atingiu um na frente, um lobo por trás mordeu seu braço. Isso o deixou furioso, e suas mãos se transformaram em garras. Ele atingiu aqueles lobos com aquelas mãos em forma de garra. Ele estava eufórico com o poder que sentia. Uma aeronave voando acima deles chamou a atenção da grande aberração. Ele ficou confuso quando ela voou. Este homem recuperou os sentidos e se perguntou o que havia acontecido com ele. Um míssil foi disparado em sua direção, e naquele momento, Che saiu e perguntou se ele estava bem. Ele entrou em pânico ao gritar para ela não sair. Então o míssil explodiu. A aeronave viu alguns sobreviventes e pousou para verificá-los. Eles viram alguém infectado, então o deixaram. Em vez disso, levaram a garota. Nosso protagonista tinha a visão turva, mas viu sua irmã sendo embarcada na aeronave, partindo para longe. Os militares se apressaram porque as aberrações voltariam em breve. Ele estendeu sua mão em forma de garra enquanto a aeronave voava para longe, então perdeu a consciência. Shei estava com os olhos marejados quando chamou seu irmão. Ela estava em chamas enquanto perguntava por que ele não a salvou. Ele estendeu sua mão em forma de garra para ela, mas ela havia desaparecido, e isso o despertou bruscamente. Ele teve o mesmo sonho novamente, já fazia meio ano, e ele ainda a procurava incansavelmente.
Ele estava apenas feliz por não ter sido exposto enquanto dormia. Ele saiu do prédio com uma metralhadora na mão. Quando Jo foi levada por aquelas pessoas, ele procurou em todos os abrigos locais, mas não havia nenhum sinal dela. Para encontrar sua irmã, ele se juntou à patrulha de fronteira, a unidade de menor patente no exército, e se tornou um soldado de baixa patente. Em um mundo caótico como aquele, apenas o exército tem autorização para coletar informações e viajar livremente. Ele chegou ao posto avançado da fronteira da cidade de Tizi, cumprimentou o capitão da equipe de patrulha da cidade de Tizi, Jia-Jun, e pediu desculpas por chegar atrasado. Jun o chutou. Ele estava irritado por ele ter relaxado novamente e chegado tarde para sua vigília. Ele subiu uma escada alta enquanto ouvia alguém lhe dizer que quando os figurões chegassem, eles finalmente poderiam sair do serviço. Então Jun o avisou que se ele estragasse tudo, faria da vida dele um inferno na Terra. Há meio ano, a névoa carmesim irrompeu. A maioria das cidades caiu em ruínas e se tornou habitat para as aberrações. Junto com a névoa carmesim, uma misteriosa agulha carmesim também apareceu de repente. Os humanos sobreviventes só conseguem sobreviver nas terras fronteiriças, longe da agulha e da névoa carmesim. Enquanto observava a cidade caída de uma área alta, isso fez se perguntar se a grande aberração ainda estava por lá. Jin disse que a unidade de resposta especial estava lá, então eles só precisavam seguir os procedimentos. E mesmo que não conseguissem manter a linha, um bando de soldados rasos como eles também não poderia fazer nada a respeito. Eles estavam falando sobre a famosa unidade de resposta especial, então o homem perguntou por que ele achava que eles cairiam, quando a unidade vinha esmagando aberrações por todo o caminho até ali. Enquanto isso, nosso protagonista estava sentado ali no penhasco, ainda odiando o cheiro da névoa carmesim. A névoa desperta a sede de sangue primal de uma criatura e as faz se voltar umas contra as outras. Então ele viu a névoa carmesim se abrindo. Ele percebeu que algo estava avançando em direção a eles. Um soldado também notou que algo estava errado, então apontou para o capitão. O capitão o repreendeu por fazer alarde. Então eles viram a névoa carmesim avançando em direção a eles, e a unidade de resposta especial estava correndo na direção deles. Eles perguntaram o que diabos havia acontecido, mas aqueles homens gritaram para eles recuarem. O capitão ordenou que todos recuassem. Os homens da unidade especial foram engolidos pela névoa carmesim. Então o capitão gritou alto quando sua roupa ficou presa. Uma aberração semelhante a um dragão tinha suas garras em seu capuz. Ele pensou que era o fim para ele. Nosso protagonista ouviu seus gritos do penhasco. Ele imediatamente saltou para baixo. Ele aterrissou na aberração e a esmagou. A outra voltou sua atenção para a comoção. Suas mãos se transformaram novamente. A outra aberração tentou comê-lo, mas ele arrancou sua cabeça do corpo. Então ele absorveu uma energia vermelha dela. Depois de absorver isso, ele se sentiu um pouco mais forte. Ele ficou intrigado com o que aconteceria se absorvesse mais algumas. 6 aberrações o cercaram, então suas expectativas aumentaram bastante. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aquelas aberrações foram atingidas por uma poderosa energia laser. Ele se perguntou quem estava ali. Uma mulher de cabelos prateados ficou surpresa ao vê-lo. Esta era a capitã do destacamento de sangue flamejante, Song Hui. Ele imediatamente reconheceu que era alguém da unidade de resposta especial. Ele sabia que não era bom para ele. Ele tinha que voltar ao normal rapidamente. Hui ordenou que a unidade não deixasse ninguém vivo. Ele levantou os braços e disse para não atirarem. Ele explicou que era o soldado Yan Hao da equipe de patrulha. Às 12h, os homens dispararam. O alvo deles era uma aberração atrás dele. A equipe da unidade de resposta especial confirmou que o alvo havia sido eliminado. Hui deu um passo à frente e perguntou onde estava sua arma. Ele sabia que estava ferrado. Antes que Hao pudesse responder, o homem da equipe de resposta especial recebeu uma ordem para todas as unidades se retirarem do posto avançado para a linha defensiva temporária, e ninguém tinha permissão para entrar sem a autorização da oficial Song. Dentro da tenda, Hui recebeu um relatório de que havia 37 baixas no posto avançado do setor. Entre eles, 2 eram do esquadrão Sangue de Brasa da unidade de resposta especial, e 30 eram da equipe de patrulha. Isso conclui o relatório de baixas do incidente. Hao teve que perguntar sobre por que estava sendo detido. Ele alegou que também era uma vítima de tudo aquilo. Hui leu para ele que, às 17h23, ele deixou seu posto sem autorização por 2 horas. Pouco depois de retornar, o tumulto da névoa carmesim ocorreu. Ela lhe deu a chance de se explicar. Ele precisava encontrar uma maneira de se safar da situação. Ele gaguejou no início, então explicou que tirou uma soneca nas ruínas próximas, mas havia informado o capitão. Seu colega de equipe disse que ele se atrasa para todas as missões, e o capitão sempre deixa passar. Esse rato o irritou profundamente. Ele o ameaçou com seu olhar, dizendo que se continuasse a falar bobagens, ele o mataria. O homem o advertiu para não incriminar o capitão. Hui percebeu que a equipe de patrulha deles tinha alguns problemas sérios. Como se sentisse que estava sendo falado, Jun espirrou. Ele estava envolto em bandagens por todo o corpo, mas o médico garantiu que ele não ia morrer. Todos os seus exames voltaram bastante normais.
Mas o membro da equipe ao lado dele duvidou se aquilo poderia realmente ser considerado normal. De volta à tenda, Rui leu o arquivo que diz que ele só passou no treinamento básico há 3 meses. Na última batalha, até a unidade de resposta especial perdeu 2 pessoas, mas Hal conseguiu sobreviver. Hal respondeu que tinha medo de morrer e que fazia parte da equipe de atletismo na escola, então era mais rápido que a maioria. Ele alegou que quando viu a névoa carmesim se aproximando, ele correu. Ela perguntou por que ele se juntaria ao exército se tinha medo de morrer. Ela perguntou se ele tinha algum outro objetivo em mente. Durante os 6 meses em que procurou por Yu, ele esteve constantemente matando e absorvendo aberrações de baixo nível. Ele gradualmente aprendeu a controlar suas transformações entre a forma de besta e a forma humana. Por meio ano, ele evitou as pessoas como um lobo solitário. Ele usou o método mais primitivo para vasculhar cada ruína, visitando cada assentamento humano. Como soldado, Rui o chamou de covarde que se agarra à vida. Ela estava furiosa por ele ter abandonado seu posto e retido informações importantes. Ela esperava que ele soubesse das consequências. Ele perguntou se ela o executaria. Ela sussurrou em seu ouvido, perguntando o que estava acontecendo com suas mãos. Isso confirmou o que ela tinha visto. Ela perguntou por que ele mentiria e qual era seu verdadeiro objetivo. A conversa deles foi interrompida quando o chão tremeu. Ela pensou que era um terremoto, mas Hal estava familiarizado com aquela sensação. Ele se levantou e disse para ela correr. Era uma horda de aberrações se aproximando. Ela ficou irritada por ele tentar fugir na frente dela. Era como se ela nem estivesse ali. Então ela o subjugou. Os homens com ela ficaram assustados, pensando que ela estava perdendo o controle. Eles disseram para ela ir com calma porque o chão iria desabar, e desabou. Eles caíram em uma área escura. Estavam agora no subsolo. Estava muito escuro. Então Rui ordenou que as luzes fossem acesas. O homem chamou Hal de um desastre ambulante. Nada de bom acontece quando ele está por perto. Ele respondeu que deveriam reclamar depois de saírem vivos. O homem duvidou se eles realmente conseguiriam sair. Eles acenderam o bastão de luz. Viram que a área era como um labirinto escavado por uma aberração. Rui ordenou que mantivessem a calma e verificassem suas armas. Além disso, para manterem a formação e cobrirem as costas uns dos outros. Houve uma rajada de vento. Isso chamou a atenção de Hal. O homem ao lado dele perguntou por que ele olhou para lá. Ele respondeu que ouviu o vento. O homem imediatamente pensou que era uma saída, então foi verificar. O homem relatou alegremente que havia de fato uma brisa. Ele elogiou Hal, dizendo que mesmo sendo um pirralho, ele era um artista da fuga de primeira classe. Ele também viu luz à frente. Ele ficou animado ao saber que havia um caminho adiante. Ele não percebeu que uma aberração estava rastejando atrás dele. Rui gritou para ele se abaixar. Ela atirou e decapitou o monstro. O fluido verde quase o atingiu. O fluido desses besouros era corrosivo, então ela repreendeu o homem, dizendo para ele não agir sem suas ordens. Ela reconheceu que Hal estava evitando riscos. Ela disse a ele que, assim que saíssem, ele deveria explicar tudo. Hal se perguntou o que ela estava planejando. Ela sabia seu segredo e ainda não o havia confrontado sobre isso. Então eles ouviram um som. Eles puderam perceber que algo estava vindo. Era uma horda de aberrações. Aqueles insetos saíram dos buracos. Eles estavam realmente em apuros. Aqueles insetos rastejaram em direção a eles. Eles atiraram enquanto fugiam. Mas Hal sentiu algo. Rui o viu e gritou para ele não parar e continuar correndo. Mas ele notou que o enxame havia parado. Os outros homens viram algo à frente. Era uma aberração tão grande. Eles a chamaram de classe dominadora, e ela havia absorvido a névoa carmesim, convertendo-a em energia pura e poderosa. Hal disse para eles prestarem atenção porque aquela coisa era perigosa. Rui atirou nela. Ao mesmo tempo, ela liberou a energia. Foi atingida, mas quando Rui viu a energia se aproximando, ela congelou de medo. Felizmente, nosso garoto bloqueou o ataque com sua mão transformada. Ela ficou surpresa. Ele disse a ela que quando saíssem vivos dali, ele explicaria tudo a ela de forma adequada e detalhada. Ele fez sua outra mão se transformar também. Ela estava preocupada porque nem mesmo o ataque dela teve efeito. Ela se perguntou se ele realmente tinha um jeito. Ela disse para ele ter cuidado. Ele respondeu sim, então ele avançou contra aquilo. Esta aberração de classe dominadora o lembrou da aberração anterior. O monstro tinha classificações: classe batedor, classe cão de caça, classe dominador, classe colosso e classe catástrofe. Ele ficou curioso para saber o quão mais forte ele poderia se tornar depois de absorvê-la completamente. Após seu ataque, ele percebeu o quão resistente era. Se fosse uma besta normal, já teria sido feita em pedaços. Seu corpo maciço era um veículo de guerra blindado de tamanho exagerado e muito poderoso. Ele presumiu que a criatura já havia devorado muitos de sua espécie. Ela o atacou, mas ele conseguiu escapar. Chegou a comentar que era muito lenta. Ficou curioso se ela havia investido todas as suas melhorias em defesa. Mas, no fim, não passava de um alvo fácil e em movimento. Os outros 2 homens atiraram na criatura, mas eles simplesmente não conseguiam acreditar no que viam. Aquele sujeito que sempre corria mais rápido que qualquer um. O mesmo que mais temia a morte. Isso os fez questionar quem realmente era Ian Truly. Rui respondeu que ele era um sujeito experimental, secretamente desenvolvido pela Unidade Especial do Governo Unificado para combater feras alienígenas. Eles não conseguiam acreditar que se tratava de um sujeito que levou 3 meses apenas para passar no treinamento básico.
Aquele que corria mais rápido que todos ao primeiro sinal de perigo seria, na verdade, um experimento de combate anti-feras. Eles perguntaram a Rui se ela já sabia disso. Ela respondeu que só confirmou quando ele bloqueou o ataque da fera para ela, momentos antes. O outro homem permaneceu em silêncio. Ele era Lin Yongji, o oficial adjunto do esquadrão de expedição Sangue Carmesim. Ele duvidava que a unidade especial realmente tivesse tais sujeitos experimentais. Ou, talvez, sua capitã Rui estivesse escondendo algo importante. Ela explicou que ele havia escapado do laboratório e eles não esperavam que ele se infiltrasse na patrulha de fronteira. O homem perguntou se o último incidente de surto da névoa carmesim foi por causa de Hal. Ela respondeu que isso não podia ser descartado e era por isso que ela precisava investigá-lo a fundo. Ela avisou ao sujeito que aquela era uma informação ultra secreta da unidade especial, então, o que quer que ele visse ou ouvisse não deveria ser vazado de forma alguma. Ela confirmou se o soldado da patrulha havia entendido. Ele respondeu, sim. A grande aberração novamente concentrou energia em sua boca. Em seguida, ela liberou a energia condensada em forma de orbe. E isso não era nada bom. Ele disse aos três para se esquivarem. Atingiu o chão com força. Rui conseguiu se esquivar. O soldado da patrulha, cujo nome não foi mencionado, ficou surpreso por estar vivo. Yang Ji o agarrou para ajudá-lo a desviar momentos antes. Então, este patrulheiro percebeu que sua perna estava ferida. Yang Ji garantiu-lhe que ele não morreria. O patrulheiro não conseguia acreditar que um homem de uma unidade de operações especiais faria aquilo por uma pessoa tão insignificante, que era apenas um mero soldado. Yang Ji respondeu que uma perna em troca de uma vida era um bom negócio, mas o patrulheiro estava preocupado porque sua missão era caçar uma fera e ele acabara de perder uma importante capacidade de combate para isso. Ele esclareceu que não se tornou um soldado apenas para matar aquelas feras amaldiçoadas, ele existe para proteger, e como o escudo final da humanidade, ele jamais abandonaria ninguém. Isso deixou o patrulheiro completamente sem palavras. Enquanto isso, Hal foi arremessado pelo monstro. A energia da névoa carmesim havia se esgotado. Ele não conseguia mais manter a transformação de um único braço. Ele estava enfrentando um inseto espinhoso de escudo de aço da classe Dominador. Agora ele aprendeu o quão problemática era essa classe Dominador. O inseto espinhoso de escudo de aço da classe Dominador rugiu alto. Ele mirou em Hal, mas foi atingido na lateral. O ataque veio de Rui. Ela gritou para Hal que ele não podia morrer ainda. Ainda havia tantas coisas que ele precisava explicar. O inseto espinhoso de escudo de aço da classe Dominador soltou uma risada. Rui percebeu isso. Então, ela viu a névoa carmesim jorrando da caverna. Os túneis interconectados permitiam que ele transferisse facilmente a névoa carmesim de outros lugares. E por causa disso, o inseto podia reabastecer sua energia. Ela viu sua ferida começando a cicatrizar. Se aquilo continuasse, ele retornaria ao seu estado de pico novamente. Ela percebeu que a erupção súbita da névoa carmesim no posto avançado, momentos antes, havia sido obra dele. Ela sabia que não podiam matá-lo, então sugeriu que corressem enquanto ainda podiam. Mas ele se recusou. Ele queria matá-lo a todo custo. Invocar a névoa vermelha também o havia reabastecido. Agora que a criatura não podia se mover de forma imprudente, era a melhor chance que tinham para atacar. Mas se falhassem, ele morreria ali mesmo. Ele já havia perambulado pelos portões do inferno muitas vezes, e mais uma vez não faria diferença alguma. Ela concordou com ele e aproveitou a única chance que tinham. Ela planejava liberar todo o seu poder para explodir a armadura da cabeça da criatura. Então, Hal aproveitaria a oportunidade para destruir seu cérebro completamente. Era a única maneira de conseguirem derrotá-la. Ela abriu fogo. Ao mesmo tempo, Hal avançou em direção ao monstro. Com o ataque de Rui, a armadura da cabeça havia sido estilhaçada. Então, Hal deu continuidade com seu próprio ataque, que atingiu a cabeça da criatura, e ele a atacou continuamente. O fluido verde vazou de seu corpo. Rui esperou para descobrir se eles haviam tido sucesso. Hal caiu da cabeça da criatura e se chocou contra o chão. Ela imediatamente correu para o lado dele. Ela perguntou se ele estava bem. Ela viu algo cair sobre ele. Era uma fotografia. Ela não notou o cristal negro em sua mão. Ele se cravou na palma de sua mão. No fundo de sua consciência, ele estava confuso a princípio. E mais tarde ele se viu, mas não conseguia controlar seu próprio corpo. Ele percebeu que havia se transformado completamente em uma fera, mas estava confuso sobre o que estava fazendo. Ele se perguntou se era como sua vida passando diante de seus olhos. Ele viu um DNA brilhante. Eventualmente, sentiu que podia se mover e sentiu algo em seu peito. Era o cristal dentro da aberração gigante. Parecia ser algum tipo de corpo de energia. Ele ficou confuso sobre como aquilo havia se transferido para seu peito, sendo que ele estava apenas segurando-o momentos antes. Então, o cristal absorveu a névoa carmesim. Não apenas isso, mas também a armazena. Assim, mesmo que ele absorva mais névoa carmesim do que antes e se transforme ainda mais, ele não precisará mais se preocupar em perder o controle. Era como um seguro para quando ele perdesse o controle. O cristal recuperaria a névoa carmesim em seu corpo e restauraria sua sanidade. Dessa forma, ele poderia absorver a da aberração sem hesitação e evoluir para se tornar ainda mais forte.
Ele não precisava se preocupar em contar cada morte. Ficou desapontado ao saber que o cristal tinha capacidade limitada. Se continuasse a absorver, ele explodiria. Então, ele se lembrou de algo importante. No último movimento do inseto, ele havia consumido uma enorme quantidade de névoa carmesim. Já que o cristal podia absorver a névoa carmesim, ele a convergiu. Enquanto isso, seu corpo foi colocado em uma cama de hospital. A névoa carmesim vazava de seu peito. Eventualmente, ele abriu os olhos. Então, ele reuniu a névoa carmesim na palma de sua mão. Naquele exato momento, Rui entrou e o viu. Ela entrou em pânico e perguntou o que ele estava fazendo. Ele gritou para ela sair do caminho. Então, a energia explodiu com tanta força que rompeu para fora de forma avassaladora. 5 minutos antes, o patrulheiro relatou a Rui sobre a perna de Yongji. Ela respondeu que ele era um soldado e estava preparado para aquilo, então não havia necessidade de ele se culpar. Rui então entrou no quarto do hospital. Yongji perguntou a ela qual era o problema com Hal, já que ele nunca havia ouvido falar de a unidade especial ter sujeitos de teste. Ela respondeu que era um caso ultra secreto. Ela pegou o tablet dele e o aconselhou a se concentrar em sua recuperação e a não se preocupar com mais nada. Além disso, ela o havia informado que solicitaram uma transferência para ele para o departamento de logística na sede, para que a partir de então ele pudesse ter um descanso adequado e merecido. Ele respondeu que relataria o assunto com toda a verdade ao pai dela, o chefe de gabinete Song Lian. Ele confiava que faria seu próprio julgamento. Isso a deixou furiosa e a lembrou de quem era seu oficial superior. A partir de então, seus privilégios de comunicação foram congelados. Ele também não tinha permissão para ir a lugar algum. Depois disso, ela foi direto para Hal no quarto 314. Eles chegaram ao quarto dele, ela ordenou ao patrulheiro que ficasse de guarda na porta, ninguém tinha permissão para entrar sem sua ordem expressa. E quando ela abriu a porta, Hal tinha uma energia concentrada em sua mão. Ele ficou extremamente surpreso ao vê-la. Ela perguntou o que ele estava fazendo enquanto ele gritava para ela sair do caminho. Ele não conseguia mais controlar a energia, e ela foi liberada. Ela se abaixou para se esquivar do ataque. A poderosa força da energia também fez o patrulheiro do lado de fora cair. Ela atravessou 3 edifícios, sendo o último dividido ao meio. Da janela, Yongji viu que o prédio abandonado havia sido perfurado de ponta a ponta. Ele se perguntou se Hal havia feito aquilo. Se sim, ele se perguntou por quanto tempo Rui conseguiria esconder toda a situação. O patrulheiro tremia de medo, enquanto também reclamava de ser o azarado da vez. Ele pediu ajuda, pois não queria morrer de jeito nenhum. Rui reconheceu que era o movimento do inseto de antes. Isso a deixou curiosa sobre por que Hal podia usar as habilidades de uma aberração diretamente, sem a armadura de bestificação. Ela o lembrou que ele lhe devia algumas explicações importantes. Eles foram para o telhado do hospital e discutiram o assunto. Ela aprendeu sobre ele e resumiu que ele não só podia absorver o núcleo de fera de uma aberração, mas também podia aprender suas habilidades. Ele acrescentou que não era apenas isso, pois ele também podia absorver e armazenar mais névoa carmesim e que os cristais eram capazes de se auto-reparar. Ela sorriu enquanto ele comentava que possuía muitas características especiais. Ele admitiu ter obtido a força e as habilidades deles, mas também se preocupava que estava lentamente se tornando um deles. Isso fez questionar se alguém como ele ainda poderia ser considerado um ser humano de verdade. Ele perguntou a ela como ela o via. Ela respondeu que ele era único, e ser humano ou monstro dependeria de como ele usasse seu poder. Ela também sabia que o poder dele era tanto um desastre quanto uma arma poderosa. Ela lhe deu 2 opções claras. Ou ele se juntava ao sangue flamejante e se tornava um soldado reserva em seu esquadrão, ou seria classificado como uma ameaça e eliminado, assim como as aberrações. Ele então perguntou sobre o processo de eliminação. Então ela admitiu que as tropas na cidade não tinham a capacidade de fazer isso, nem mesmo ela própria. Mas também pensar que ele poderia enfrentar a unidade especial sozinho era algo muito arrogante. Ela o persuadiu de que juntar-se ao seu esquadrão tinha seus benefícios, status, inteligência e recursos, e ela cuidaria de qualquer problema que surgisse em seu caminho. Ele ficou divertido com o fato de ela estar disposta a aceitar um elemento tão perigoso como ele, que ela acabara de conhecer e cujo poder estava fora de controle. Ele podia perceber que o preço era alto, e para ela passar por todo aquele trabalho para recrutá-lo, ele sabia que ela devia ter algum outro objetivo em mente. Ela percebeu que ele era inteligente e admitiu que havia uma razão pela qual ela precisava dele. Ela o assegurou de que eles não eram inimigos, e então ela sugeriu que ele pensasse naquilo como uma transação comercial. Ele ficou surpreso quando ela revelou uma foto dele com sua irmã. Então, ela o avisou para não subestimá-la de forma alguma. Se ela quisesse investigar o passado dele, seria uma brincadeira de criança para ela, algo muito fácil. Então ela lhe disse que se ele se juntasse ao sangue flamejante, ela usaria a rede de inteligência de mais alto nível e todos os recursos à sua disposição para ajudá-lo a encontrar sua irmã. Hal sabia por si mesmo que havia um limite para o que ele podia fazer procurando cegamente por conta própria. E exatamente como ela disse, com um posto e status mais elevados no exército, ele seria capaz de investigar mais lugares e seria muito mais fácil se movimentar. Ele aceitou o acordo, mas sugeriu que, já que ela precisava tanto dele, ela deveria lhe dar um aumento significativo no salário. Ele admitiu que todo o seu salário anterior havia sido gasto enquanto ele procurava por sua irmã. Como capitã do sangue flamejante, ela o aprovou como soldado reserva do sangue flamejante, com salário e benefícios no mais alto padrão possível.
Então ela o instruiu a sair dali imediatamente e fazer a papelada necessária. Ele seguiu a ordem, dirigiu-se à equipe de patrulha para cuidar da transferência de uma vez. Mas antes que ele partisse, ela se lembrou de algo importante. Ela pagou pelos danos que ele causou no hospital. Então ela deduziria o valor de seu salário. Então ela pensou em seu tio e ficou ainda mais determinada a salvá-lo. Hal não conseguia acreditar que teria que pagar por aquilo, afinal de contas. Rui tinha a sensação de que ele detinha a chave para transformar uma aberração de volta em humano. Alguns dias depois, no edifício da guarnição da equipe de patrulha da cidade de TC, Hal soube que o outro patrulheiro também estava indo para a unidade de resposta especial. O patrulheiro se gabou de que o capitão e o vice Yongji o tinham em alta consideração. Embora ele tivesse se juntado ao departamento de logística, estava confiante de que poderiam trabalhar juntos. Hal nem sequer se lembrava do nome do sujeito. Ele realmente não havia prestado muita atenção antes. De repente, o homem viu o capitão Jun, e ele estava bem agora. Hal se virou para ele. O braço direito e a perna esquerda de Jun estavam quebrados. O grandalhão musculoso conseguia se lembrar de como ele o havia esbofeteado por causa de uma mulher muda. E agora, Jun estava agindo como um cão vadio, implorando à equipe de defesa da cidade pela pensão de seu membro de esquadrão. Então ele chutou Jun, que estava ferido. Ele era Jiang Shi, o capitão da equipe de defesa da cidade de Kishi. O patrulheiro que estava com Hal ficou furioso e avançou contra eles, mas foi subjugado por 2 homens. Ele gritou para eles soltarem o capitão imediatamente. Shi agarrou o queixo de Jun, cuspiu nele e disse para ele se ajoelhar e lamber a lama de seus sapatos, ou então ele quebraria o braço do garoto e o daria a ele como uma muleta. Jun cerrou os dentes com raiva. Ele estava prestes a se ajoelhar, mas Hal o levantou e disse que não havia necessidade alguma de se ajoelhar. Ele ficou surpreso ao ver Hal. Hal reconheceu que ele o havia ajudado muito antes, e desta vez era a sua vez de retribuir o favor. Ele anunciou sua presença e avisou que, se alguém ousasse tocar em um único fio de cabelo na cabeça do capitão, ele quebraria seus ossos e os queimaria para fazer lenha. Isso enfureceu a todos. Todos eles avançaram contra ele, dizendo que ele estava cortejando a morte. Hal os evitou com destreza. Ele chutou o primeiro, deu uma cotovelada no segundo, chutou o terceiro no joelho e socou o quarto no estômago com força. O último homem se chocou contra a parede. Em um instante, todos os 4 estavam caídos. Então, o sujeito atrás de Shi gritou que o capitão deles era um guerreiro de rank E. Eles disseram a ele que ele estaria morto por atacá-los daquela forma. No fundo, Shi ficou surpreso por ele ter derrubado seus homens em apenas 4 segundos. Isso o fez se perguntar como ele era tão rápido. Shi apontou a arma para Hal. Ele não conseguia acreditar que um lixo da equipe de patrulha ousava se opor à guarda da cidade. Ele disparou 3 balas contra ele. Então Hal agarrou a arma enquanto lhe dizia a velocidade com que ele havia atirado. Era muito lenta. Então Hal esmagou a arma em suas mãos. Ele lhe disse que sua velocidade não era nem 1% da de Rui. Shi ficou furioso e sacou uma adaga. Mas Hal agarrou sua mão. Ele jogou a arma longe e agarrou Shi pelo pescoço. Ele se lembrou de que o sujeito queria que o capitão se ajoelhasse. Ele apertou o aperto, o que fez Shi entrar em pânico. Hal o encarou com raiva e disse que era a vez dele, então ele esmagou o sujeito contra o chão com um golpe violento, deixando-o inconsciente e com espuma na boca. Os outros homens não conseguiam acreditar que ele havia desviado de uma bala, e esmagado uma pistola padrão com as próprias mãos nuas. No fundo, Hal percebeu que a força física aprimorada pelo corpo da fera estava muito além de suas expectativas. Os membros da equipe de defesa o chamaram de monstro, e então eles fugiram apavorados. Ele pegou a muleta, então o patrulheiro se aproximou dele e disse que ele era como um deus da guerra. Ele perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que seu corpo podia aguentar a surra. Hal entregou a muleta a Jun. Ele o agradeceu, mas Hal respondeu que não havia nada a agradecer, já que ele sempre havia cuidado dele. Defendê-lo era a única coisa que ele podia fazer. Mas Jun ficou preocupado que a equipe de defesa da cidade viesse procurar problemas com ele mais tarde. O patrulheiro disse a ele que não havia nada com que se preocupar, porque Hal e ele se tornaram membros da unidade de resposta especial. Então a equipe de defesa da cidade não ousaria fazer nada contra eles. Naquela noite na cidade de Cheishi, unidade de resposta especial, base temporária. Rui perguntou se toda a papelada de transferência estava concluída. Ele respondeu que sim. Então ela o informou que havia enviado sua solicitação para se juntar à equipe para a sede, e a sede a havia aprovado. Ele ficou impressionado com a eficiência deles. Ele perguntou se isso significava que ele havia se tornado um membro oficial. Ela disse para ele não ser apressado, porque o próximo passo era o verdadeiro desafio. Ele deveria partir imediatamente para a sede em Hucheng para participar da avaliação de entrada para a divisão de combate da unidade de resposta especial. Ela acreditava que, com a força dele, passar não seria um problema. Ele estava confiante de que até mesmo estabeleceria um novo recorde. Em Hucheng, o veículo blindado abriu caminho. Rui informou a Hal que Hucheng era a capital da unidade especial. A sede do Sangue Flamejante também ficava lá. Hal ouviu dizer que o rank mínimo para um membro oficial do Sangue Flamejante era o de guerreiro rank D. Ele perguntou como esses ranks eram determinados. Ele apontou para o patrulheiro sem nome ao lado dele e disse que ele era fraco, então não conseguia acreditar que ele estava fazendo a avaliação do Sangue Flamejante. O patrulheiro sem nome respondeu que ele podia aguentar uma surra. Rui esclareceu que ele estava se juntando à equipe de logística, não à equipe de combate, então ele não precisava fazer a avaliação de combate. O patrulheiro sem nome o informou que a equipe de logística luta lado a lado com a equipe de combate.
Então, mais tarde, Hal talvez tivesse que depender dele. Como eles tinham muito tempo durante o caminho, Rui queria passar algumas informações importantes. Ela explicou que pessoas como ela, que podiam usar algumas habilidades especiais, eram coletivamente conhecidas como guerreiros. O poder de combate de um guerreiro era dividido em 6 ranks, S, A, B, C, D e E. A sede da unidade de resposta especial possui um sistema de classificação especial. Os fundamentos que eles observam são a força física e a resistência, e quanto às aberrações, elas são classificadas da mais fraca para a mais forte. As 5 classes eram classe batedor, classe cão de caça, classe senhor, classe gigante e classe calamidade. Em circunstâncias normais, um guerreiro de rank, e pode derrotar uma aberração da classe batedor seguindo a mesma lógica. Guerreiros de rank D poderiam lidar com aberrações da classe cão de caça, guerreiros de rank C e B poderiam se virar contra aberrações da classe senhor, e um guerreiro de rank A poderia enfrentar uma aberração da classe gigante, e somente o guerreiro de rank S poderia lidar com uma aberração da classe calamidade. Além disso, a afinidade com o núcleo de fera também afeta o rank. Hal perguntou sobre a afinidade com o núcleo de fera. Ela explicou que no mundo atual, apenas aberrações que mutaram da névoa carmesim possuem habilidades especiais. Guerreiros humanos, por outro lado, só podiam despertar habilidades especiais ao se sintonizarem com o núcleo de fera de uma aberração, através do armamento de núcleo de fera. Assim, coisas como sua condição física, talento e até mesmo sorte, tudo isso afeta sua afinidade com o núcleo de fera. Quanto melhor sua afinidade, maior a qualidade e o número de habilidades que ele pode despertar. Se ele não conseguir se sintonizar com o núcleo de fera, o rank mais alto que ele pode alcançar é o rank E. O caminhão militar havia parado. Um membro da equipe de defesa da cidade os informou que a rua estava fechada devido ao tráfego intenso. Eles foram aconselhados a fazer um desvio. Eles não conseguiam acreditar que aqueles homens ousavam bloquear a unidade de resposta especial. A defesa da cidade argumentou que eles também estavam em serviço oficial, então não tinham escolha. Um carro branco com um logotipo de videira verde entrelaçada passou. Rui o viu e se perguntou o que um figurão do grupo Videira Verde estava fazendo ali. Ela podia perceber que algo não estava certo de forma alguma. Uma hora depois, no local de avaliação de entrada do sangue flamejante, o homem à frente informou a todos que o sangue flamejante era o escudo mais forte da humanidade e a lâmina mais afiada da unidade de resposta especial. Ele é Ling Yongxin, examinador-chefe do sangue flamejante, e também um guerreiro de rank Cha. Ele não se importava com o tipo de histórico que eles tinham, mas uma vez lá dentro, eles teriam que seguir as regras deles. Ele também os informou que puxar cordas não seria tolerado de forma alguma. Ele não se importava com quem eles eram. Se não tivessem o que era preciso, então nem deveriam pensar em permanecer no sangue flamejante. O primeiro evento era a avaliação física. A primeira tarefa era a corrida de 100 metros com peso de 50 kg. Hal alcançou o final em apenas 5,10 segundos. Em seguida, veio o halter ponderado de força eletromagnética. Hal surpreendeu a todos quando levantou os 100 kg. Depois disso, foi o teste de força de impacto que se mostrou muito fácil para ele. Ele realmente quebrou a máquina de teste, então sua pontuação nem pôde ser calculada. 10 minutos depois, ele informou ao examinador-chefe que havia completado todos os eventos. Yongxin confirmou e anunciou que sua pontuação era de 198 pontos. Isso surpreendeu a todos, já que o recorde anterior para novatos era de apenas 140 pontos. Alguns presumiram que ele havia trapaceado. Alguém se aproximou de Yongxin e levantou a preocupação de que o recorde de novato era de 140 pontos. Então, este homem, Jiang Jin, que era o irmão mais novo do capitão da equipe de defesa da cidade de Qiti, recusou-se a aceitar que Hou havia superado o recorde. Yongxin respondeu que ele mesmo supervisionou, e estava tudo gravado pelas câmeras. Ele se ofendeu, pois parecia que o estavam acusando de deixar Hal entrar pela porta dos fundos. Jin respondeu que não ousaria, embora estivesse bastante curioso. Ele perguntou a Hal se ele era, por acaso, da equipe de patrulha da cidade de Qiti. Hal ficou um pouco confuso, mas respondeu que sim. Então ele disse que só queria cumprimentá-lo, já que ambos eram da mesma cidade natal. Mas, no fundo de sua mente, ele planejava algo bastante sinistro para o garoto. Ele queria vingança por seu irmão mais velho, que havia sido humilhado. Hal ficou intrigado quando ele mencionou que eram da mesma cidade natal. Yongxin o informou que o sujeito era Jin, um daqueles garotos ricos da equipe de defesa da cidade de Qiti. Ele perguntou se o conhecia, mas ele não o conhecia. Mas depois de aprender que ele era da equipe de defesa de Qiti, ele percebeu que toda aquela multidão da equipe de defesa da cidade era podre até a medula. Mais tarde, Yongxin anunciou o resultado final do teste físico. Em 30º lugar estava Jiang San com 89 pontos e assim por diante. Então, o terceiro lugar foi ocupado por Jiang Jin, que obteve 123 pontos. O segundo lugar foi Jin Ying, com 135 pontos, e o primeiro lugar foi Hal, com impressionantes 198 pontos. Uma mulher loira parecia absolutamente encantada. Ela veio fazer a avaliação por pura diversão, mas não conseguia acreditar que haveria um novato tão incrivelmente forte. Ela ficou bastante animada para estudá-lo de perto. Essa pessoa era Jin Ying, uma pesquisadora sênior do Departamento de Inteligência Técnica, em seu quarto individual do dormitório.
Jin estava conversando com alguém através do tablet. Ele se sentiu muito mal por não ter conseguido o primeiro lugar. Ele reclamou que 2 monstros apareceram do nada, mas a pessoa na linha disse a ele que se seu irmão não fosse um mero cão de guarda para o grupo Greenvine, ele nem sequer se qualificaria para a avaliação. Eles o lembraram que ele só tinha uma única chance, então era melhor não estragar tudo. Ele estava determinado a entrar na divisão Sangue Ardente por seu irmão, lá na estação de teste de núcleo de besta. Yongshin os assegurou que o teste não era nada complicado, eles só tinham que colocar a proteção de pulso, e então posicionar o núcleo de besta sobre ela para iniciar o teste. Qualquer um com uma afinidade de núcleo de besta abaixo de 40% seria eliminado imediatamente. Ele explicou o que era o núcleo de besta. Apenas no caso de haver alguém que ainda não o conhecesse, apenas aberrações da classe cão de caça ou superiores podem produzir um núcleo de besta. Quanto mais forte for a aberração, maior será a qualidade do núcleo de besta que ela produz. Ao encaixar um núcleo de besta em um armamento de aberração, um guerreiro pode então usar habilidades especiais, exatamente como uma aberração. Núcleos de besta de qualidade preta eram comumente encontrados em aberrações da classe cão de caça e da classe senhor. A qualidade sobe de preto para vermelho ferrugem, vermelho sangue, rosa, e o mais alto de todos era o ouro. Todos possuem uma afinidade diferente por núcleos de besta, e assim despertarão habilidades de diferentes atributos com base nessa afinidade e em seu próprio talento inato. Elas podem ser elementais, de poder ou de controle de suporte. A proteção de pulso era o grau mais baixo de armamento de aberração existente. Ela só pode testar a própria afinidade de cada um e não lhes concederá nenhuma habilidade. Uma vez que eles se juntem oficialmente à divisão de combate Sangue Ardente, eles receberão núcleos de besta e armamentos de aberração muito melhores. Então ele anunciou o início do teste de afinidade de núcleo de besta. O primeiro foi um rank D com uma afinidade de 39%. Ele caiu em completo desespero porque havia ficado em 5º lugar no exame físico. E ainda assim, esta avaliação era ainda mais difícil do que matar aberrações. O próximo candidato foi classificado como rank D, com 56% de afinidade. Ele ficou tão feliz que passou e finalmente poderia se juntar à divisão Sangue Ardente. Jinx era o próximo. Seus olhos estavam vermelhos. Ele pegou a pedra e a colocou na proteção de pulso. Então ele ordenou que ela o obedecesse. Em seguida, mostrou sua pontuação. Rank D com incríveis 605 de afinidade. Todos ficaram chocados porque o novato mais forte do ano passado só havia conseguido 56%. Ele poderia ser o mais forte de todo aquele ano. Jin afirmou que eles eram um bando de lixo e que ele era o mais forte de todos ali. Hao observou sua postura confiante descer do palco quando Ying se aproximou dele. Ela perguntou se ele era da cidade de Tite. Ela estava curiosa para saber porque nunca tinha ouvido falar de alguém tão incrivelmente forte quanto ele antes. Ela disse a ele que era uma verdadeira sabe-tudo no departamento técnico, então foi uma grande surpresa que ele tenha conseguido ficar completamente fora do radar dela, o que o deixou bastante impressionado. Então ela deduziu que a flutuação anormal na concentração das névoas carmesim na cidade de Tite, alguns dias atrás, tinha algo a ver com ele. Ele tentou se fazer de bobo. Ela disse a ele que estava tudo bem, mesmo que ele não quisesse admitir. Ela só queria expressar a ele o quão profundamente interessada estava nele. Ele aproveitou a chance para extrair informações da senhorita Sabe-Tudo. Ela concordou com a proposta, mas ela tinha uma condição bem específica. Se a pontuação dele fosse maior que a dela, ela lhe diria absolutamente tudo o que ele quisesse saber. Então ela foi chamada para ir à frente. Ela chamou a atenção de todos e anunciou que estava prestes a quebrar o recorde de Jin. Hao ficou bastante intrigado se ela era realmente tão forte assim, enquanto Jin a insultava. Ela pegou a pedra preta, girou-a habilmente nas mãos e a colocou na proteção de pulso. Então mostrou que ela era um rank D, com impressionante 78% de afinidade. Todos ficaram completamente chocados. Então, eles a reconheceram como sendo a famosa garota Jing Li. Ela sorriu amplamente. Então, quando ela desceu, ela enfatizou como havia provado que podia quebrar o recorde de Jin. Isso deixou Jin furioso. Além de Hao, ele também não podia deixar aquela vadia fedorenta escapar impune. Hao foi o último a ser chamado. Desde que ele soube o quão forte ela era, ele começou a se convencer de que ela não estava mentindo. Poderia ser que ela soubesse realmente muito. Ying perguntou a ele se ele estava se sentindo pressionado. Por uma pista sobre sua irmã, ele estava absolutamente determinado a ganhar a aposta. Ele disse a ela para observar bem de perto. De acordo com Rui, seu rank era de pelo menos um rank C. A qualidade do núcleo de besta era preta, exatamente como que ele havia absorvido. Isso o deixou bastante curioso para saber qual seria sua taxa de afinidade. Ele colocou a pedra na proteção de pulso e se preparou para ver o quanto de potencial ele realmente tinha. Ele esperava no mínimo um rank C. Ele podia imaginar o queixo de todos caindo em choque, pois aquele era o nível de um líder de esquadrão. Mas o sistema mostrou um erro. Um resultado como aquele nunca, jamais havia acontecido antes. Revelou um surpreendente 0%. Jin riu alto dele. Era hilário que até mesmo os núcleos de besta o rejeitassem completamente. Al fez beicinho, então ele viu sua proteção de pulso. Ela emitiu uma névoa carmesim. Seu corpo estava devorando à força o núcleo de besta. Ying não conseguia acreditar que ele havia obtido 0%. O pior que alguém já teve antes foi de 1%. Ela precisava registrar aquilo. Sabia que o velho ficaria muito feliz com a notícia. Jin exibiu um sorriso diabólico ao ver aquele núcleo de besta. Ele então relatou que Hao havia roubado o núcleo. Imediatamente, Yongshin instruiu Hao a levantar a mão para que pudesse ver a proteção de pulso e o núcleo da besta. Tinha sumido. Ele perguntou onde estava. Exigiu uma explicação. Hao respondeu que também não sabia.
Ele se sentiu bastante constrangido, precisava inventar uma razão na hora, ou com certeza viraria cobaia de laboratório. Ele arriscou tudo, disfarçou sua bestialização como uma habilidade ativada pelo núcleo da besta. Ele lhes mostrou suas mãos em forma de garras. Jin ficou chocado. Ele se perguntou o que era aquilo. Imediatamente, Yangshin sacou suas armas e alertou todas as unidades. Ele disse aos participantes para recuarem, enquanto Ying se empolgava com a cena da bestialização. Jin se perguntou se o sujeito estava infectado. Novamente, Yangshin mandou que eles voltassem. Ele estava determinado a lidar com ele imediatamente. Ying chamou Hao para perguntar se ele a ouvia. Ele perguntou o quê? Yangshin ficou um pouco surpreso por ele não ter perdido a cabeça. Hao respondeu com naturalidade que era a habilidade do núcleo da besta, que de repente se alojou nele, e então aquilo aconteceu. Ying ficou contente. Ele não enlouqueceu, então devia ser uma habilidade de transformação. Ela ficou animada porque era a primeira vez que algo assim acontecia. Yangshin disse a ele que ele havia tirado a sorte grande. Recuperar-se sozinho após se transformar era algo inédito. Era uma habilidade tão rara. Isso deixou Hao curioso sobre quem Ying realmente era, pois ela sabia muita coisa. Ela sorriu e respondeu que era ela quem sabia de tudo. Yangshin revelou que ela era uma candidata brilhante para o cargo, e também uma pesquisadora sênior no Departamento de Inteligência Técnica. Seu pai, o Major-General Jin Ancheng, era o responsável por todo o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia. Ela ficou irritada por ele ter vazado os segredos e arruinado completamente sua aura misteriosa. Yangshin encerrou a conversa ali, e pediu a Hao que entregasse o núcleo da besta. Ele estava em apuros. Admitiu que não era por não querer entregar, mas a coisa havia se agarrado ao seu corpo e não queria sair. Jin ouviu aquilo. Ele imediatamente pensou em relatar isso ao pessoal de Greenvine. Isso tornava Hao o sujeito de teste perfeito. Na sala de radiologia, Hao foi escaneado por uma máquina. Os pesquisadores não conseguiam acreditar que um núcleo de besta havia crescido no corpo de uma pessoa. E como o núcleo da besta havia se fundido ao seu corpo, não podia ser facilmente removido. Eles perguntaram ao diretor Jin o que ele achava. Ele respondeu que valia a pena pesquisar. Ele podia perceber que havia mais segredos ali. O Major-General Jin Ancheng era o vice-diretor do Departamento de Inteligência Técnica. Dois homens entraram e perguntaram sobre a situação e o histórico do garoto. Ele perguntou se o Sangue Ardente ainda planejava seguir as regras e não aceitar ninguém com menos de 40% de compatibilidade. Song Lian, o tenente-general, chefe do Estado-Maior da Unidade de Resposta Especial, disse a ele para parar de ser misterioso e revelar o que estava acontecendo. Anking liderou a equipe que desenvolveu o equipamento de teste com Greenvine. Ele sabia melhor do que ninguém que era 0%. Ying disse ao pai para se apressar e revelar, pois o suspense a estava matando. Ela perguntou o que havia com Hao. Ele revelou que a leitura da máquina havia disparado. A compatibilidade era sem precedentes. Excedia o máximo teórico estabelecido em 100%. Leon ordenou a Yangshin que o acompanhasse imediatamente. Enquanto isso, dentro da máquina, Hao notou que o núcleo da besta havia mudado de preto para vermelho. Ele se perguntou se era porque havia absorvido o pequeno núcleo da besta. Antes, absorver o núcleo de besta aberração de classe soberana o levou a roubar sua habilidade e também ativou o núcleo de cristal em seu corpo. E agora, absorver um núcleo de besta de baixo nível não lhe concedeu a habilidade, mas o núcleo da besta foi fortalecido. De um preto profundo, ele se tornou um vermelho ferrugem. O armazenamento total de névoa carmesim havia aumentado, assim como a eficiência de absorção da névoa carmesim. Tornou-se um marrom avermelhado opaco e escuro, como junco velho, com acabamento fosco e impurezas escuras e mosqueadas. Em outras palavras, quanto mais forte a besta, mais forte ele se tornaria após absorvê-la. Na sede da Unidade de Resposta Especial Sangue Ardente, Rui discutia com Leon. Ela trouxe Hao para lá, então perguntou qual era o problema de ele se juntar ao seu esquadrão. Ele a lembrou de cuidar de seu status e tom. Ele também apontou como ela estava prestando muita atenção àquele novato de rank C. Ela insistiu ao pai que havia prometido trazê-lo para sua equipe. Ela pediu para que ele não a transformasse em uma soldada que não pudesse cumprir sua palavra. Mas Leon argumentou que a palavra de um soldado é para o país, não para um indivíduo. Ele também lhe disse firmemente que Hao já havia se juntado à equipe de Yangshin e que isso não podia ser mudado. Ele perguntou se ela planejava lutar contra um colega líder de esquadrão de sangue por um recruta. Ele ordenou que ela voltasse ao seu posto. Ela só pôde obedecer, mas no fundo, ela estava determinada a encontrar outra maneira. No salão do quartel Sangue Ardente, alguém relatou uma ótima notícia ao Grande Notícias. Era Ying. Ela o informou que o ninho recém-descoberto entre Lake City e Redstone City estava enviando novatos do Sangue Ardente para explorar. Ela se candidatou com o instrutor Yangshin para que eles formassem uma equipe. Yan Hao foi identificado como um Rank C e membro da Unidade de Resposta Especial Sangue Ardente, sob o esquadrão de Yangshin. Mais tarde, Yangshin os informou que o objetivo da missão era investigar e avaliar o nível de ameaça. Ele os alertou para ficarem atentos. Embora fosse um ninho, poderia ter mudado devido à névoa carmesim. Ying, uma pesquisadora sênior de Rank D no Departamento de Inteligência Técnica, também se tornou membro do esquadrão de Yangshin.
Ela lhe disse que a coleta de dados era seu ponto forte, então ela o conseguiu. O nível de ameaça do ninho da besta foi dividido em 4 níveis: baixo, médio, alto e extremamente alto. Havia também muitos tipos diferentes, como de alto a médio. O ninho de baixo nível para onde eles estavam indo era do tipo colmeia. Sua característica era uma estrutura simples, mas as passagens internas eram complexas, e a parte mais mortal era... Havia um enxame massivo de abelhas ferroadoras, composto por um grande número de abelhas operárias e um pequeno número de abelhas soldado. Hal perguntou se uma única pessoa não conseguiria dar conta de um ninho de vespas. Ele não conseguia acreditar que precisavam de 3 carros cheios de gente. Ying respondeu que as abelhas de ferro não eram abelhinhas de mel. De repente, o motorista notou algo estranho. Hal viu as abelhas lá fora. Ele ficou surpreso ao ver o tamanho daquelas abelhas. Assim como Ying havia dito antes, eram abelhas de ferro da classe batedora e não se pareciam em nada com abelhas de mel. O motorista era o patrulheiro anônimo que se tornou um membro particular do serviço da Unidade de Resposta Especial. Ele disse a eles para se segurarem firme. As abelhas liberaram seu ferrão. Era assim que elas atacavam. Ying sabia que o carro blindado não aguentaria aquilo. Hal se ofereceu para lidar com o enxame lá fora. Era o momento perfeito para experimentar seu movimento recém-desenvolvido. Sua porta derreteu, então ele saltou do carro. Ele disse a eles para procurarem cobertura e se defenderem. Então ele avançou contra aquelas abelhas. O patrulheiro anônimo ficou chocado e confuso sobre que tipo de habilidade usava uma porta como arma. Ying explicou que era uma habilidade de transformação. Então ela compartilhou que, durante a avaliação, Hal absorveu um núcleo de besta. E naquela época, ele só conseguia se transformar, então ela não esperava que ele fosse capaz de cobrir objetos com a habilidade de transformação. Ela ficou animada ao saber que ele podia transformar objetos em armas. Ela só precisava registrar seus dados de combate e estudá-lo cuidadosamente quando voltassem. Algo foi atirado em Hal. A substância verde perfurou seu braço. Aquela aberração era mais forte que as outras, pois conseguia romper suas defesas. Ele precisava descobrir de onde estava sendo atirado, caso contrário, seria desgastado mais cedo ou mais tarde. Ele lhes disse que havia outro inimigo, mas sua localização era desconhecida. Ele os aconselhou a serem cuidadosos e se esconderem. Eles se abrigaram atrás de uma rocha. Um dos membros da unidade de resposta especial foi para o outro lado, dizendo que as abelhas de ferro tinham medo de fogo. Ying gritou para ele não sair. Assim que ele o fez, foi atingido pelos espinhos verdes, e então o fogo o envolveu. Hal perguntou a Ying de onde vinham os espinhos verdes. Ela viu que era uma abelha rainha da classe cão de caça. Seu ferrão da cauda possui veneno que pode corroer armaduras abaixo do rank C. Ela não conseguia acreditar que realmente existia uma classe cão de caça. Isso tornava a inteligência errada, já que não era um ninho de baixo nível de forma alguma. Ele pediu a ajuda deles para cuidar das abelhas de ferro da classe batedora enquanto ele ia atrás da abelha rainha. Ela estava pronta para isso. Ela era do tipo elemental, que possuía a habilidade básica de poder do vento. Ela desencadeou uma tempestade e a rajada de vento soprou as abelhas de ferro para longe. A abelha rainha se mostrou. Hal finalmente entendeu. Era uma abelha enorme e ameaçadora. Ele torceu a porta e a moldou como uma lança de lâmina dupla. Então ele se preparou para atacar. Ele a arremessou com toda a sua força. A lança viajou rápido, atingiu a abelha rainha. Hal havia acertado seu ponto vital, mas ela estava completamente inabalável. Isso fez Ying se perguntar como uma classe cão de caça poderia ter tanto poder. Ela tinha uma teoria, então disse a Hal para não deixá-la escapar, porque estava prestes a avançar para a classe soberana. Mas Hal escolheu deitar no chão e deixá-la fugir, já que estava sem energia. E sem nenhuma névoa carmesim para reabastecer, sua energia se esgotou em um instante. Ele desejou ter armazenado um pouco para lutar contra a abelha rainha. Ying o provocou, perguntando se ele estava tentando se fazer de morto com aquele olhar sem vida. Ela perguntou se ele precisava de respiração boca a boca. Ele respondeu que não estava interessado em crianças pequenas. Ela ficou irritada com a resposta dele. Ela lhe deu uma barra de Snickers enquanto faziam uma pausa. Ele esclareceu que não estava sem energia por estar com fome. Eles estavam mastigando quando os outros chegaram. Eles perguntaram se estavam bem. Hal respondeu que estavam bem e sugeriu que limpassem o campo de batalha e montassem um acampamento temporário e que a situação deveria ser relatada imediatamente. Ying respondeu que já havia relatado. Quando verificaram, a abelha rainha estava de volta à colmeia e a concentração de névoa carmesim no ninho ainda era baixa. Eles poderiam entrar com seus trajes de proteção. Hal achava que deveriam esperar por reforços, mas ela argumentou que a rainha estava ferida, então era uma boa oportunidade para coletar dados e acabar com ela. E o nível de ameaça do ninho havia subido para médio alto. Se eles tivessem sucesso, teriam completado uma missão acima de seu rank e obteriam muitos benefícios. Enquanto isso, na sede da Unidade de Resposta Especial, especificamente no escritório do chefe de gabinete, Leon admitiu que os escalões mais altos estavam atualmente muito divididos. Não são apenas pessoas como eles que querem que ele se torne um combatente de alto nível. Há também um grupo de cientistas loucos que defendem usá-lo como sujeito experimental para pesquisa. Ele disse a Yongxin para ficar de olho em Hal, porque ele é especial. De repente, Yongxin recebeu uma mensagem urgente. Leon ordenou que ele a respondesse. Ele recebeu um relatório de que o nível de ameaça do ninho que Hal e os outros estavam explorando estava mudando de baixo para alto, e Ying já havia entrado.
Era um absurdo. Leon afirmou que Ying pode parecer pouco confiável, mas ela é meticulosa. Ela não correria tal risco, então ele achava que algo estava estranho. Ele ordenou que ele despachasse a unidade Sangue Ardente mais próxima para apoio. Rui liderará a equipe e partirá imediatamente. O objetivo principal deles era garantir a segurança de Ying e Hao, e o segundo era aniquilar o ninho da besta. Naquele momento, Yongji entrou. Yongxin pensou que ele ainda estava no hospital. Leon esclareceu a Yangxin que havia mandado seu irmão seguir Rui. Ele perguntou se havia algum problema, e Yangxin respondeu que não. Então ele ordenou a Yangxin que se reportasse a Rui imediatamente e servisse como seu ajudante. Yangxin percebeu que foi ele quem havia arranjado para seu irmão ficar ao lado de Rui antes. Leon fez isso por sua filha, apesar de não saber por que ela estava tão interessada em Hao. Enquanto isso, Hao e Ying vagavam pelo ninho. Apenas ele e ela tinham os trajes de combate protetores que podiam resistir à névoa carmesim. Ele esperava que tudo corresse bem. Ela viu que as leituras de energia não haviam mudado muito, mas uma vez que a abelha rainha de antes evoluísse para uma classe soberana, a dificuldade de limpar o ninho aumentaria dramaticamente. Hao sentiu algo, então disse a ela para parar. A abelha rainha apareceu. Desta vez, era uma abelha rainha agulha mutante blindada de ferro. Seu tamanho e aparelho bucal em sua cauda poderiam significar que era uma classe soberana. Ela não conseguia acreditar que realmente havia conseguido evoluir, quando a baixa concentração de névoa carmesim não deveria suportar um avanço tão rápido. Não só isso, mas as outras abelhas agulha venenosas da classe batedora também haviam sido aprimoradas. Ela percebeu que a concentração de névoa carmesim ali há muito tempo havia excedido o nível de alerta. Ela não conseguia entender por que o analisador não os avisou. Ela caiu de joelhos e começou a tossir. Ela notou que os trajes de proteção haviam sido adulterados. A eficácia contra a névoa carmesim havia sido enfraquecida. Isso a levou a pensar que havia um traidor no sangue ardente. A névoa carmesim aumentou. Ele pegou a mão dela e correu para recuar, mas no fundo, ele estava satisfeito que a névoa carmesim lhe foi entregue justamente quando ele estava preocupado em não tê-la. Mas ele precisava levar Ying para um lugar seguro primeiro, caso contrário, não conseguiria lutar com tranquilidade. Uma grande pedra caiu na frente deles. Ele disse a ela para se esconder ali porque o local era oculto e bem ventilado. Ela deveria conseguir aguentar por um tempo. Então ela o ordenou a contatar o quartel-general e fazer com que os reforços preparassem trajes de proteção enquanto ele afastava as aberrações. Ela o assegurou de que os atualizaria com dados de dentro do ninho e a situação mais recente. Antes que ele partisse, ela o avisou que, se ele não voltasse, ela o perseguiria até as profundezas do inferno e nunca o deixaria ir. Ele a assegurou de que definitivamente voltaria. A abelha rainha o notou. Ele enfrentou a abelha rainha agulha venenosa mutante blindada de ferro, uma classe soberana, junto com várias outras abelhas de ferro da classe batedora. Ele estava feliz por ter ganhado o poder suficiente para proteger as pessoas que eram importantes para ele. Então, desta vez, ele fez a mesma promessa que fez com Shuei: não falhar. O enxame voou em sua direção. Ele só tinha energia de névoa vermelha suficiente para um único disparo. Ele absolutamente não podia falhar. Ele se concentrou para condensar a energia em sua mão e então a detonou. Este ataque era a explosão de condensação carmesim. Foi uma explosão poderosa, que podia ser vista até de fora da colmeia. Ele se perguntou se havia funcionado. Mas então a névoa carmesim se espalhou e as abelhas saíram ilesas. Ele não conseguia acreditar. Enquanto isso, 3 minutos antes, Ying não conseguia acreditar que alguém havia adulterado o analisador. Ela o consertou para que medisse a concentração de névoa carmesim com precisão. Ele a avisou que a névoa carmesim excedia os limites. As leituras eram tão altas que eram mais que o dobro do valor de alerta. De repente, ela sentiu uma rajada de vento. Isso a levou a pensar que uma explosão havia acontecido lá fora. Não era um cenário ideal. A explosão agitou a névoa carmesim, tornando-a ainda mais densa. Ao absorver a névoa carmesim de alta concentração, os enxames de abelhas foram capazes de evoluir rapidamente. Até mesmo os de classe batedora mais baixos evoluíram para a classe cão de caça. Eles atacaram Hao. Ele notou que havia mais deles e estavam ficando mais fortes. Mesmo com a névoa carmesim por perto, sua taxa de reabastecimento não conseguia acompanhar seu consumo. Se isso continuasse, ele ficaria exausto. Ying ficou preocupada se ele conseguiria aguentar. Então ela notou o pescoço dele. Havia um sintoma de corrosão da névoa carmesim. Ela percebeu que o traje de proteção dele também devia ter sido adulterado. Ela observou o dispositivo de medição. As leituras continuavam a subir. Ela sabia que Hao perderia o controle. Ela ajudou soprando a névoa carmesim ao redor dele primeiro. Então ela liberou uma explosão de pressão de vento. Quando encontrou o momento certo, ela a detonou. Hao ficou confuso quando a névoa carmesim ao redor dele foi soprada para longe. Ele praguejou porque seu suprimento de energia havia sido cortado. As abelhas liberaram seus ferrões verdes. Ele os bloqueou usando seu antebraço. Os ferrões ficaram presos em seu braço, e foi então que ele percebeu que tinha um efeito paralisante. Elas liberaram mais ferrões atrás dele.
Ele sabia que não conseguiria desviar. De repente, alguém chegou e bloqueou os ferrões usando seu corpo. Era Yongji. Ele era um tipo de força de rank C. Suas habilidades básicas eram fortificação corporal, endurecimento e superpercepção. Sua fonte de núcleo de besta era um pangolim soberano. Ele gritou para Hal se concentrar, já que a luta ainda não havia terminado. As abelhas os cercaram. Em um instante, foram cortadas por ataques a laser. Foi feito por Rui. Ela é um tipo elemental de rank C com habilidades básicas como eletromagnetismo, e suas habilidades derivadas eram ataque relâmpago, canhão de trilho, areia de ferro, hacking e magnetizar. Sua fonte de núcleo de besta era uma enguia da classe gigante. Hal perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela explicou que haviam recebido ordens do quartel-general para apoiá-los. Ela ordenou que todas as unidades atacassem e eliminassem aqueles malditos insetos. Seu esquadrão seguiu suas ordens e avançou. A equipe A suprimiu a passagem frontal com calor intenso. A equipe B cobriu o alcance médio com fogo. Yongji e Hal foram ordenados a recuar para se recuperar. Eles seguiram suas ordens. Ao mesmo tempo, a abelha rainha os havia alvejado. Aqueles que a viram primeiro os avisaram, mas Rui ordenou que não olhassem para trás e continuassem correndo. Ela não esperava que a abelha rainha fosse da classe soberana. Ela teve que usar seu movimento. Era o ataque de aniquilação eletromagnética. Era um campo elétrico de alta voltagem criado pelo movimento, e destruiria e paralisaria todos os objetos dentro de seu alcance. Eles viram o ataque dela e atingir algo. Quando viram que era a abelha rainha, perceberam que era a mencionada na inteligência e estava escapando para cima. Mas como Rui a paralisou, ela não iria muito longe. Ela ordenou a aniquilação do enxame circundante para priorizar o resgate. Hal não conseguia acreditar o quão forte ela era. Yongji parecia orgulhoso ao compartilhar que da última vez em Redstone City, Rui nem sequer havia trazido seu equipamento de combate principal, e não estava usando seu traje de combate, então não podia usar suas habilidades em plena potência. Ela procurou por Ying. Hal apontou para onde ela estava. Então Ying a chamou e afirmou que, se ela tivesse chegado 10 minutos atrasada, eles estariam recuperando seu cadáver em vez disso. Ela disse a ele para tratá-la quando voltassem, porque ainda lhe devia por tê-la salvado da última vez também. Eles haviam completado a primeira missão, que era resgatar os feridos, então perguntaram qual seria o próximo passo. Ela foi ordenada a exterminar o enxame e eliminar a ameaça do ninho da besta. Enquanto isso, Hal aproveitou a chance para reabastecer rapidamente um pouco de energia da névoa carmesim. A explosão do canhão de névoa carmesim não conseguiu acabar com a abelha rainha, então ele teve que tentar novamente. Ele terminou de reabastecer sua energia. Quando ouviu um barulho, todos ficaram nervosos e alertas. A abelha rainha absorveu toda a névoa carmesim de todo o ninho. Parecia que ia subir de nível novamente. O leitor os avisou que estava prestes a romper o nível 4. Ying se perguntou de onde vinha toda a névoa carmesim. Ela ficou desconfiada de que o ninho da besta era na verdade de alto nível. A abelha rainha fez um barulho alto, o que fez uma grande quantidade de abelhas da classe cão de caça aparecer na retaguarda. Hal disse a eles para lidarem com o enxame e ele cuidaria da abelha rainha, já que tinha um jeito de lidar com ela. Rui anunciou a todas as unidades para atacarem o enxame e cobrirem Hal. Hal tinha que acabar com aquilo de uma vez por todas, ou então todos ali morreriam. Ele a atingiu continuamente, mas suas garras não eram suficientes. Ele liberou uma explosão de condensação carmesim novamente. Ela explodiu na área. Ele esperou a fumaça desaparecer para verificar se havia funcionado, mas ela retaliou liberando seu ferrão. Ele percebeu que apenas bombardeá-la com energia não era suficiente para desferir um golpe fatal. Ele precisava encontrar uma arma adequada. Então, ele notou o ferrão da abelha rainha ao seu lado. Ele o pegou e usou uma bobina de bestialização. Segurou-o como uma espada, então se aproximou da abelha rainha, desviando de seus ataques com agilidade. Ele concentrou toda a sua energia restante da névoa carmesim em sua arma. Preparou-se para retribuir o favor de ter recebido uma arma. Segurou-a firmemente e fatiou a abelha rainha com toda a sua força. Isso causou outra explosão no ar, um estrondo. Depois disso, apenas o núcleo da besta vermelha havia restado da abelha rainha. Era um núcleo de besta de classe soberana. E ele o pegou. Assim que o tocou, sentiu uma pontada de dor no peito, pois a energia era incrivelmente forte. Preencheu o núcleo de cristal dentro de seu corpo em um instante. Ele não aguentava mais. Enquanto isso, Rui e o esquadrão lidavam com o enxame. Eventualmente, eles o eliminaram completamente, sem deixar rastros. Ying expressou que se sentia mais fraco. Rui ordenou que todos apoiassem Hal imediatamente, mas quando o viu, ele estava caído no chão. Ela chamou seu nome. A preocupação era evidente em sua voz. Hal estava inconsciente. Eles o conectaram a um monitor e viram que sua frequência cardíaca estava disparando e os sinais neurais, erráticos. Ele foi exposto a muita névoa vermelha, então poderia perder a cabeça a qualquer momento. Rui ordenou a Yongji que usasse a cápsula médica e bloqueasse as transmissões neurais. Eles se moveram para o acampamento temporário fora do ninho. O membro não identificado da unidade de resposta especial perguntou o que havia de errado com Hal. Yongji respondeu que Hal estava bem. Rui designou Ying para ajustar e monitorar os parâmetros da cápsula médica, já que ela era uma oficial de tecnologia. A cápsula médica ativou-se e a injeção anestésica começou lá dentro.
Ying disse a Rui que era apenas uma solução temporária. Eles ainda precisavam voltar rapidamente para a sede para um tratamento adequado. Rui sabia disso. Enquanto isso, dentro de Hal, ele estava sendo sufocado por uma versão poderosa de si mesmo que o mandava entregar seu corpo e abraçar a transformação bestial. Ele presumiu que era o seu fim, pensou em seus pais e irmã e sentiu-se arrependido para com eles. Aceitou que tudo havia acabado. Mas então, viu seus pais o encorajando a viver e também Shuei estava lá, lembrando-o de sua promessa de voltar são e salvo. Ele se lembrou de que ela ainda estava esperando por ele. Então seus colegas o cercaram e disseram para ele acordar. Ying se recusou a deixá-lo desistir. Eles continuavam dizendo que ele conseguiria. Ele percebeu que todos estavam esperando por ele. Ele percebeu que a luta ainda não havia terminado. Sentiu-se determinado a viver. Ele ainda tinha que encontrar sua irmã e proteger a todos. Então se recusou a cair. E sabia que não era apenas sua responsabilidade, mas também de seu outro eu. Ele se libertou do domínio de seu eu poderoso e acorrentou aquela outra versão de si mesmo. Chamou seu outro eu para voltar, já que todos estavam esperando por eles. Ele se fundiu com ele. Ele compreendeu que há um preço para se tornar mais forte. Cada avanço era como dançar na beira de um abismo. Sua consciência voltou, mas ele não conseguia abrir os olhos e seu corpo também não se movia. Naquele momento, os carros estavam em movimento. A tempestade de areia era tão intensa que eles não conseguiam ver a estrada de forma alguma. Era perigoso continuar dirigindo. Yongji informou Rui que havia ruínas de uma cidade antiga 3 km à frente, onde poderiam se abrigar. Rui perguntou a Ying sobre o status de Hal. Ying relatou que os sinais vitais estavam estabilizados, mas ele não havia recuperado a consciência. Depois de saber disso, ela ordenou a Yongji que seguisse para as ruínas, e dissesse aos veículos atrás deles para seguir. Eles chegaram às ruínas. Os 3 caminhões militares entraram. Todos foram ordenados a desembarcar e descansar. Mas Rui podia sentir que algo estava errado com o lugar. Ela ordenou a Ying que escaneasse a estabilidade estrutural ambiental, a concentração de névoa carmesim e as assinaturas de calor imediatamente. Então ela ordenou a seus homens que protegessem Hal na cápsula, pois essa era também uma ordem direta do quartel-general. Sem que soubessem, alguém os observava do andar superior e eles foram emboscados. Flechas foram lançadas em sua direção. Yongji viu o ataque inimigo e ordenou que todos se abrigassem. Ele foi atingido por uma flecha, mas endureceu o braço para desviá-la. Ying viu que as flechas estavam revestidas com fluidos corporais de uma vespa ferroada venenosa, então uma enorme rocha veio caindo sobre eles. Rui ordenou que todos se espalhassem, ela chutou a cápsula para tirá-la do perigo, então ela se afastou pouco antes de a rocha atingir. Os detritos voaram por todo o lugar. Yongji protegeu Ying usando seu corpo endurecido. Então aqueles homens apareceram. Eram bandidos e haviam planejado levar tudo. Primeiro eles jogaram garrafas de vidro. Rui se perguntou o que era, mas quando se estilhaçou liberou um gás verde. Ela percebeu que eram os fluidos de uma besta mutante de classe dominadora. O gás que produzia tinha efeito paralisante. Então os bandidos os atacaram. Um homem enorme e musculoso com um machado mirou em Rui, mas ela o evadiu habilmente e o chutou na virilha, enviando o homem voando contra a parede oposta. Mas logo depois disso, ela viu algo preso à cápsula. Ela caiu quando a paralisia fez efeito em seu corpo. Quando os bandidos prenderam o gancho, começaram a puxar. Eles viram aqueles caras protegendo a caixa de metal com suas vidas. Então presumiram que havia um tesouro lá dentro. Mas Ying tentou ir atrás, gritando para eles não o tocarem, mas alguém atirou uma flecha em seu tornozelo. Ela caiu e sangrou. Estava em desespero enquanto via Hal ser levado. Enquanto isso, dentro da cápsula, uma marca em forma de U apareceu no peito superior de Hal, estendendo-se de um lado do pescoço ao outro. Das extremidades superiores do U, uma linha se estende para cada ombro. A marca brilha fracamente. Mesmo com dor, tudo o que ela conseguia pensar era em salvar Hal. Rui disse a ela para aguentar firme enquanto puxava a flecha. Na cabeça de Rui, era um fracasso tão grande, pois não apenas Hal foi levado, Ying também se machucou. Ela quebrou metade da flecha, então a enfaixou. Era tudo o que podiam fazer no momento. Ela a aconselhou a não se mover. Ying notou como os bandidos montaram uma emboscada antes mesmo de chegarem lá. Ela achou estranho, e isso a fez se perguntar como eles sabiam de seus movimentos. Eventualmente, Yongji relatou que a cena havia sido protegida. A maioria dos bandidos errantes escapou enquanto estavam envenenados. Havia uma forte tempestade de areia lá fora, então ela sabia que não poderiam ter movido Hal acima do solo. Com isso, ela suspeita que eles haviam ido para o subsolo. Seus homens encontraram um poço de elevador abandonado. Uma busca preliminar sugere que era uma passagem para o esconderijo deles. Ela montou uma equipe imediatamente. A próxima operação deles era um combate corpo a corpo com o objetivo de recuperar Hal. Rui ordenou que uma equipe protegesse a saída, e Ying, enquanto Yongji e a equipe B desceriam de rapel com ela. Ela os lembrou que o fracasso não era uma opção. O membro não identificado da unidade de resposta especial queria ir com eles, mas Rui recusou porque ele não era um combatente, e eles não sabiam o que havia lá. A equipe A o protegeria e a Ying acima do solo, mas ele insistiu porque Hal era seu melhor amigo e quem salvou sua vida.
Então, agora que ele estava em perigo, ele simplesmente não podia ficar sentado esperando. Isso convenceu Rui. Ela o avisou para ficar perto e não ficar para trás. Enquanto isso, os bandidos chegaram à sua base. Eles reclamaram que o caixão era pesado, mas isso também os deixou curiosos sobre o que havia dentro. Eles esperavam que fosse bom. Um bandido carregava um machado e disse a todos para saírem do caminho. Ele levantou o machado e atingiu a cápsula. A pessoa que iniciou a abertura da cápsula era o líder dos bandidos. Mas ele logo aprendeu que a cápsula era mais resistente que um cofre. Eles quebraram vários pés de cabra e marretas nela, e ela nem sequer se moveu. Um jovem loiro disse a eles que poderia abri-la, mas eles teriam que descer. O líder dos bandidos descartou isso como bobagem, já que não havia nada lá embaixo além de um beco sem saída, e os últimos 3 que entraram nunca mais voltaram. Todos riram e zombaram do garoto, mas o loiro insiste que viu uma chave que pode abri-la lá embaixo. O líder dos bandidos ficou irritado e agarrou o garoto pela gola. Este loiro ofereceu-lhe um acordo. Se ele a abrisse, eles o deixariam ir. Mas se não pudesse, ele poderia simplesmente matá-los ou fazer o que quisesse. O líder dos bandidos o avisou que se tentasse qualquer truque, o massacraria. Al os ouviu e deduziu que havia acabado no esconderijo inimigo. Depois que seu núcleo de besta foi atualizado, suas habilidades sensoriais foram aprimoradas. Ele não só podia sentir seus arredores imediatos e o ambiente subterrâneo profundo, mas também podia sentir o estado de seu próprio corpo. Seu nível de núcleo de besta era vermelho ferrugem com 67% de reservas de névoa carmesim. Suas habilidades evoluídas na forma de besta eram garras e emaranhado, e as habilidades que ele adquiriu foram bomba de névoa carmesim e glândula de veneno. Ele suspeita que a glândula de veneno veio da abelha rainha. Os bandidos chegaram ao andar mais profundo. Havia um fóssil de uma grande criatura lá. Eles avisaram o loiro para não tentar nenhum truque. O loiro apontou para um dos ossos e disse a eles que era onde estava a chave. O líder dos bandidos ordenou que seus homens levassem a cápsula para lá. Enquanto faziam isso, a caixa explodiu, e os homens foram arremessados para longe. Aparentemente, a caixa se abriu sozinha. Assim que se levantou, Hal liberou uma glândula de veneno. Todos começaram a engasgar. Hal gostou da habilidade. Era uma boa habilidade de suporte para controle de multidões. O líder dos bandidos não esperava que houvesse uma pessoa lá dentro. Ele presumiu que eles propositalmente os deixaram levá-lo apenas para que pudessem infiltrar o esconderijo. Mas Hal não tinha ideia do que eles estavam falando. O líder dos bandidos o intimidou, apresentando-se como um guerreiro de classe D. Ele disse a ele que matar um pequeno punk como ele seria tão fácil quanto esmagar uma formiga. Ele estava furioso por terem jogado sujo, então o atacou. Hal ativou a glândula de veneno novamente e então socou o líder dos bandidos no rosto. O líder dos bandidos colidiu com a parede, criando uma amassadura nela. Alguém se assustou, e isso chamou a atenção de Hal. Hal perguntou ao loiro se ele também queria testar sua força, mas o garoto simplesmente desmaiou. Depois de lidar com os humanos, ele notou os arredores. Havia tantos esqueletos de bestas mutantes no local. Ele os inspecionou e viu que todos os esqueletos estavam danificados, o que lhe diz que eles não morreram de causas naturais. Alguém os colocou intencionalmente lá para lutar até a morte, como em uma arena de gladiadores. Então ele ouviu o som eletromagnético de Rui. Ele podia ouvi-lo a 10 andares de distância. Ele comentou que ela estava esquentada como sempre. Os bandidos atiraram, mas Yongji endureceu seu corpo e foi atrás deles. Ele chutou um bandido e, eventualmente, eles haviam protegido a área. Mas ainda não havia sinal de Hal. Rui ordenou que continuassem procurando. Eles notaram que havia marcas de garras de bestas mutantes por toda parte. Isso os levou a pensar que o lugar guardava algum segredo. Eles se aproximaram do poço e um dos militares relatou que o detector sinalizou que Hal estava abaixo, mas então, de repente, o sinal desapareceu. Rui imediatamente suspeitou que a cápsula havia sido destruída, o que colocava Hal em perigo. Mas de repente, Hal simplesmente saltou do poço com um loiro desmaiado em seu braço e cumprimentou a todos. Nosso protagonista está de volta. E o aumento de poder realmente foi evidente. Yongji perguntou a Hal se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem agora. Rui questionou o que havia lá embaixo. Ele lhes contou o que viu. Um ringue de luta abandonado. Yongji perguntou à capitã se eles deveriam investigar. Rui respondeu que a retirada era a prioridade deles, e que apenas organizaria uma investigação mais tarde. O membro não identificado perguntou sobre o garoto que Hal estava segurando. Hal o jogou no chão. O garoto o atacou com uma adaga, mas ele parou sua mão, e a adaga se estilhaçou ao atingir sua forma de besta parcial, escamas. Ele perguntou ao garoto se ele estava tão ansioso para morrer. O garoto argumentou que todos os soldados eram bastardos. Os olhos do garoto estavam vermelhos e linhas vermelhas apareceram em seu rosto. Ele disse a Hal para matá-lo. Hal sabia que aqueles eram os sintomas da infecção por névoa carmesim. Ele atingiu o garoto nas costas para deixá-lo inconsciente. Quando o garoto caiu, o membro não identificado viu um cartão cair. Ele o pegou e viu que era seu camarada, um Shu da patrulha de Redstone, sua identidade. A pessoa na foto era mais velha, mas suas feições eram semelhantes. Isso levou Rui a pensar que eram irmãos. O garoto estava em mau estado, então ela ordenou que o levassem de volta para tratamento e investigação. A infecção do garoto ainda estava em estágios iniciais, então Hal pensou que se ele extraísse a energia da névoa carmesim de seu corpo, ele ainda poderia ser salvo.
Eles eventualmente chegaram ao acampamento Sangue Carmesim da equipe de operações especiais da Cidade do Lago. Um soldado viu que eles estavam de volta, então um deles imediatamente se dirigiu ao jovem mestre Zhang para relatar. Ao chegar, Hu instruiu Yongji a levar Ying para a enfermaria imediatamente. Então Hao e o membro não identificado foram bloqueados. Eles tiveram que cumprir as últimas regulamentações de quarentena. Hao argumentou que não havia tal regra antes, mas o soldado insistiu, pois era uma ordem de seus superiores. Disseram-lhes para cooperar, removendo todas as suas roupas para desinfecção e inspeção completas. Rui questionou quem deu essas chamadas ordens dos superiores. Ela esclareceu que era a oficial comandante e disse ao soldado para fazer seu superior se reportar a ela imediatamente. Um homem saiu e perguntou quem estava deliberadamente se recusando a cooperar com a inspeção. Era Jin. Ele disse a Rui que era apenas um mal-entendido. Internamente, ele estava confuso sobre por que Hao veio de volta com Rui. Ela perguntou se ele era quem havia ordenado aos soldados de logística que fizessem aquilo. Ele argumentou que era responsável pela segurança da quarentena para novos recrutas. E como ela e Ying eram veteranas da equipe de operações especiais, não teriam que passar pela inspeção. Mas ele aconselhou Hao a cooperar. Rui gritou que não era necessário, ela estava furiosa e perguntou quem ele pensava que era. Ela o lembrou que ele não dava as ordens. Ela disse a eles para ignorá-lo, e eles passaram por ele. Ele gritou para eles esperarem. Então ele apontou para a criança e perguntou se eles iriam trazer aquela coisinha imunda para o acampamento. O soldado não identificado o corrigiu dizendo que o garoto não era uma coisa imunda, mas o irmão de seu camarada. Depois de perceber que ele era da patrulha, Jin comentou que lixo pertence às lixeiras. Ele ordenou aos soldados que o levassem. Isso irritou o soldado não identificado, mas Jin o intimidou perguntando se ele estava planejando desafiar ordens militares. Rui estava prestes a dizer algo, mas Hao a impediu. Ele ativou algum veneno através de sua glândula de veneno e disse a ela para deixá-lo. Ele colocou a mão no ombro de Jin e disse para ele parar. Jin pensou que ele queria desafiá-lo, mas ele entrou em pânico quando sentiu o veneno em seu corpo. Ele não tinha ideia de quando isso aconteceu. Hao sussurrou para ele que sabia que ele não gostava dele, mas seus métodos eram muito desonestos, ele o aconselhou a parar enquanto ainda podia. Então ele apontou como. Com apenas algumas palavras, Jin já caiu de joelhos. O MC então disse aos soldados para levarem de volta seu novo líder de equipe, já que ele parecia cansado. Eles ajudaram Jin, que estava furioso com Hao, mas não conseguia mover seu corpo. Rui perguntou o que ele havia feito. Hao simplesmente respondeu que não havia nada com que se preocupar, pois ele apenas o fez ficar de cama por alguns dias. Poucos momentos depois, eles foram ao laboratório médico. Ying informou Anchung e Leon que seu traje de combate foi deliberadamente manchado com um agente corrosivo de ação lenta. Após a exposição a alta concentração de névoa carmesim, sua função protetora falhou. Leon concluiu que havia um traidor que não queria que Ying voltasse viva. Leon sabia que Hao também era um dos alvos. Hao expressou que acreditava ser o alvo principal. Ying foi apenas arrastada para isso por causa dele. Isso levou Leon a decidir que ambos seriam suspensos de missões de campo até que tudo fosse esclarecido. Anking disse a ele que eles tinham problemas para resolver na sede. Ele esperava que ele enviasse alguém de confiança para proteger sua filha e Hao. Ele o lembrou que se algo mais desse errado, nenhum deles seria capaz de arcar com as consequências. Leon estava bem ciente disso. Ele designou Rui para garantir a segurança absoluta dos dois. Alguns dias depois, Hao ponderou sobre os eventos que aconteceram, como a suspensão de missões de campo, um traidor no exército, Jin da defesa da cidade, um Shu da patrulha. De repente, o membro não identificado o chamou. Ele perguntou o que havia de errado. O homem não identificado sussurrou para Hao que, ao examinar o garoto, encontrou uma fotografia de uma garota que se parecia com a irmã de Hao. Hao agarrou o braço do homem enquanto perguntava se ele estava dizendo a verdade. O homem não identificado reclamou que seu pulso ia quebrar. Eles foram para o quarto dos meninos. O membro não identificado perguntou ao médico sobre a condição do garoto. A condição do garoto estava estável, mas ele precisaria de mais observação. A infecção era muito grave quando ele chegou, então o médico ficou intrigado com a forma como ele de repente melhorou nos últimos dias. Ao se aproximou do garoto, o que fez o médico questionar o que ele estava fazendo. Ao pediu ao médico para se afastar para a investigação do sangue carmesim. O médico estava preocupado. Ele entendeu que o garoto era um bandido, mas a forma como os sintomas da infecção do garoto haviam diminuído era altamente incomum. Ele esperava que Hao não fizesse algo. Hao estava bem ciente disso, porque afinal, ele foi quem limpou a infecção da névoa carmesim do corpo. Ele viu a foto e Shui estava lá. O garoto acordou e elevou o tom ao perguntar o que Hao estava fazendo. Hao perguntou onde ele viu a garota. O garoto revelou que foi há 6 meses no assentamento de refugiados. Então ele perguntou onde ela estava agora, mas o garoto não sabia. Ele ficou frenético ao gritar que todos haviam sumido, incluindo seu irmão, que prometeu que voltaria logo se ele apenas esperasse ali. Hao se lembrou da mesma cena com sua irmã e sua promessa de voltar por ela. O
O homem não identificado informou a Ian que Aishu foi enviado para evacuar refugiados naquela época, mas foi transferido para outra missão durante a evacuação, e então ele desapareceu. Hal ficou intrigado sobre por que ele foi designado para outra missão no meio daquela. O homem não identificado não tinha ideia, então ele sugeriu investigar mais os arquivos da missão para os detalhes. Hal absorveu a névoa carmesim do garoto. O homem não identificado estava confuso sobre o que ele estava fazendo. Ele disse a ele para não contar a mais ninguém sobre isso. O homem não identificado agora sabia por que a infecção de repente desapareceu. Hal disse ao garoto que o ajudaria ao encontrar seu irmão, mas ele tinha que contar tudo o que sabia sobre a garota na foto. O garoto queria a garantia de que ele realmente faria isso. Hal o encorajou a confiar, porque fazer isso era benéfico para ambos. O garoto começou a narrar o que aconteceu 6 meses atrás. Depois disso, na cafeteria do quartel, o homem não identificado perguntou a Hal se ele realmente estava voltando. Hal tinha certeza disso, já que Chue já estava em uma missão há meio ano. Ele não podia mais esperar. O homem não identificado mencionou Rui. Ela disse a ele que havia uma toupeira no exército tentando prejudicar Hal, então ele foi ordenado a ficar com ele e reportar qualquer informação a ela. Hal foi firme ao informá-lo que veio ali por Zui e ninguém poderia impedi-lo. De repente, Rui apareceu atrás dele e perguntou quem estava tentando impedi-lo. Ela estava com Ying. O homem não identificado perguntou a Ying se sua perna havia curado. Ela respondeu que Sangue Carmesim tem um atendimento médico de primeira linha incrível. Rui sugeriu que eles se movessem para outro lugar para discutir. Eles se transferiram para uma pequena sala de conferências. Hal perguntou a eles como todos sabiam. Ying mostrou a ele a câmera de vigilância no quarto do garoto. O homem não identificado ficou horrorizado ao descobrir que Ying os espionava o tempo todo. Ela disse que ele foi duro, quando ela só tentava proteger a todos. Havia problemas internos, então não era impossível que alguém fosse sequestrado de repente. Rui admitiu que foi ela quem pediu a Ying para puxar as imagens de vigilância, e o médico veio até ela e explicou a situação depois que ele os deixou. Ela disse a Hal que não o impediria. Ela prometeu a ele antes que o ajudaria, então esperava que ele também confiasse nela. Ele ficou emocionado. Ying acrescentou que ele também deveria ter mais fé nela. Ela também mostrou seus próprios métodos especiais de investigação, e o homem não identificado expressou apaixonadamente a Hal que sempre o apoiaria. Rui perguntou quais eram os planos dele. Ela pediu que ele explicasse seus planos em detalhes. Ele concordou. Enquanto isso, nas ruínas nos arredores da cidade da Pedra Vermelha. Antes de entrar em um prédio dilapidado, Shi foi questionado sobre a senha. Ele respondeu em todo lugar e foi autorizado a entrar. Ele informou ao homem no sofá que tinha assuntos urgentes com o chefe Hong. O homem respondeu que o chefe Hong não tinha tempo para vê-lo. Shi disse que Hal ia para a cidade da Pedra Vermelha, vindo da cidade do lago. O homem respondeu que o chefe Hong já tinha informações sobre Hal. Por isso, Shi tinha certeza de que Hal encontraria seu fim. Dias depois, no posto de controle da cidade da Pedra Vermelha, a guarda inspecionava todos os veículos. Estava um caos. Rui reclamou que a fila era uma bagunça total. Ela nunca os tinha visto tão ativos na defesa da cidade antes. Ou ficou impressionado com o carro dela. Ele não sabia que ela tinha esse tipo de hobby. Como não iam lá negócios oficiais, não podiam usar o veículo militar, então usar o carro dela era mais discreto. O homem não identificado perguntou se estava tudo bem deixar Ying sozinha no quartel-general. Rui pediu a Yongji para ficar de olho nela, então ela estava confiante de que não haveria problemas. Hal acrescentou que Ying tinha seu próprio jeito de ajudá-lo a investigar. Ela teve que ficar para trás porque aquela coisa só podia ser acessada do quartel-general. Além disso, Ying podia fornecer suporte remoto através de comunicações militares. A janela do carro deles foi batida para a verificação de segurança. De repente, um guarda informou a todos que havia uma besta se aproximando a 1 quilômetro de distância. Era uma matilha de lobos de espinha de ferro. Os soldados de defesa recuaram o mais rápido que puderam. O Rui ficou furiosa por aqueles homens os terem deixado presos ali. Hal saiu do carro e gesticulou que cuidaria dos monstros. As pessoas correram o mais rápido que puderam, enquanto os lobos de ferro se aproximavam. Uma pessoa estava prestes a ser mordida. Por sorte, Hal atacou aquelas aberrações com suas garras. Ele disse aos outros que se quisessem viver, deveriam correr. Então ele enfrentou os lobos de espinha de ferro da classe batedor. A cena era tão familiar para ele. Foi o mesmo durante seu primeiro encontro com eles, e daquela vez ele perdeu sua irmã. Mas agora ele se recusava a deixar isso acontecer novamente. Os soldados de defesa o viram e não podiam acreditar que ele eliminou toda a matilha de aberrações em um instante. Eles rapidamente enviaram alguém para notificar Shai de que a pessoa havia chegado à cidade da Pedra Vermelha. Aqueles lobos eram moleza para Hal. O homem não identificado ficou impressionado com ele. Rui prometeu a ele que cuidaria do resto. Ela chamou o soldado de defesa. Ela se apresentou e mostrou a ele seu distintivo, então ordenou que parassem as inspeções imediatamente e deixassem as pessoas entrarem na cidade. Eles a obedeceram. Enquanto entravam na cidade, não conseguiam se livrar da sensação de que a verificação de segurança tinha outro motivo. Rui perguntou a Hal o que ele achava que era. Ele respondeu que parecia que estavam procurando alguém, mas ele não se aprofundou, já que a prioridade era investigar o arquivo de missão de Aishu.
Eles chegaram ao quartel-general de defesa da cidade da Pedra Vermelha e foram especificamente para a sala de arquivos onde estavam todos os arquivos de missão da equipe de patrulha. Mas Hal não conseguiu encontrar o arquivo de Aishu. Rui pesquisou no computador. O homem não identificado percebeu que Aishu Limin, Wang Chang, da 7ª equipe, todos haviam sumido. Até mesmo a lista básica havia sido editada. E Rui descobriu que o banco de dados local também havia sido apagado. Não havia registros de um show nele. Poderia ter sido um beco sem saída desde o início. Hal perguntou se havia outras opções. Ela ligou para Ying para perguntar se ela conseguiria encontrá-lo. Então ela os informou que Ying tinha um jeito de acessar os arquivos do banco de dados, mas precisava de tempo. O homem não identificado ficou surpreso com a habilidade dela. Hal não, porém, porque Ying se autodenomina Senhorita Sabe Tudo. Então o homem não identificado lembrou que o Capitão Dia era um veterano do antigo exército governamental. Ele treinou a Shu quando a equipe de patrulha foi formada pela primeira vez. Ele esperava que soubesse sobre aquela missão. Eles decidiram ir vê-lo na casa do Capitão Dia. Estava uma bagunça tão grande que puderam perceber que era um sinal de luta. As marcas eram recentes, então presumiram que a luta havia acabado de terminar. Hal determinou que era a equipe de defesa da cidade. Rui se perguntou por que a equipe de defesa da cidade iria atrás de Jun. O homem não identificado compartilhou que Hal defendeu o capitão antes e espancou o capitão da defesa da cidade, Shui, até a polpa, então ele deduziu que isso era vingança. E Hal tinha a sensação de que tudo aquilo era direcionado a ele. A inspeção era para confirmar se ele havia entrado na cidade. Isso o deixou irritado para enfrentá-los de frente. Poucos momentos depois, alguns soldados chegaram. Eles ficaram felizes por finalmente terem encontrado Rui. Ela perguntou quem eles eram. Um deles era o adjunto de defesa da cidade da Pedra Vermelha, Li Ben. Ele recebeu a notícia de que ela havia chegado, então a informou que Jiajun, da equipe de patrulha sob seu comando, desapareceu em uma missão fora da cidade, então ele gostaria de pedir sua ajuda na busca e resgate. Era assunto do exército deles, então ela não via por que tinha que ajudá-los. Ele argumentou que as aberrações estavam excepcionalmente ativas, então suas forças regulares não eram páreo para elas. Rui e Hal se entreolharam. Eles se entenderam sem dizer uma palavra. Ela concordou em ajudar, mas com a condição de que Ben fosse com eles. Ben argumentou que não era uma boa ideia, já que ele só atrapalharia. Ela perguntou se ele estava recusando, então ela esclareceu que não estava pedindo. Em vez disso, ela estava ordenando-o. Então ela o avisou que, se ele recusasse, ela poderia mandá-lo executar no local por insubordinação. Eles o colocaram dentro do veículo, dirigiram pelos arredores da cidade. Então eles questionaram Ben por que enviariam Jun em uma missão quando sabiam que as aberrações estavam excepcionalmente ativas ultimamente. Hal sugeriu que o enviaram para morrer de propósito. Ben negou. Eles chegaram à área que ele lhes disse. Hal percebeu que algo não estava certo. Rui perguntou o que havia de errado. Ele respondeu que Ben lhes disse que a área estava repleta de aberrações e, no entanto, ele não sentiu nenhum cheiro de névoa carmesim. Enquanto isso, Ben estava com pressa para sair dali rapidamente. O membro não identificado o viu mexendo no telefone. Ele perguntou o que ele estava fazendo. Ben argumentou que os havia levado ao local do incidente, então seu trabalho deveria estar feito, e ele pediu para sua equipe vir buscá-lo. Então ele disse ao membro não identificado para avisar Rui que ele deixava a busca e resgate nas mãos dela. E então ele se afastou, mas Rui bloqueou seu caminho e disse a ele que ele não iria a lugar nenhum. Hal colocou a mão no ombro dele, então ela o questionou sobre qual era o objetivo deles. De repente, relâmpagos e trovões rugiram. Ben temia o que estava por vir. Era como se ele já soubesse. O relâmpago atingiu o chão. Ben estava profundamente aterrorizado. Ele expressou como não queria morrer. Foi como Hal esperava. As aberrações de baixo nível não estavam por perto por causa daquela coisa. Era uma besta do trovão da classe dominadora e o rugido desse monstro podia até invocar relâmpagos ao seu redor. Muito obrigado a todos por assistirem. Por favor, assistam a este próximo vídeo do Giga Chad e eu vejo vocês na próxima vez. Além disso, apoiem o canal juntando-se à associação do Clube de Invocadores. Vocês também podem apoiar apenas curtindo o vídeo e sendo incríveis.